dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais um Energy Summit. Hoje, quarta-feira, iniciando mais um dia de treinamento onde nós vamos falar dos nossos fluxos comerciais. E aqui ao meu lado está a Valdineia, que ela vai iniciar aqui comigo para a gente falar já do nosso primeiro fluxo comercial que você já tem contato logo de cara, que é a parte de propostas, certo? Então, vou pedir só para o pessoal colocar o slide na tela, que a gente já vai... Aí, bom... pessoal, primeiro só aqui relembrando, né, o nosso fluxo aqui de um cliente dentro da empresa, ele inicia ali na parte de proposta, onde vocês consultores vão trazer para a gente ali aquela necessidade que o cliente tem, independente do tipo de proposta que seja, e aí logo em seguida a gente vai fazendo as negociações, né, avançando, vamos para uma etapa de viabilidade técnica, onde a gente vai até o local, né, verifica o que a gente vai instalar no local, avança para uma parte de contrato, onde a gente pode ter ali ou não uma parte de financiamento em conjunto. Em seguida, o cliente ele cai para uma parte de projeto, onde vai ser elaborado aquele projeto daquele cliente. Depois ainda tem a parte de instalação do sistema, né, a execução propriamente dita. E por fim, a parte do pós-vendas, que faz o acompanhamento depois da execução. Então assim, hoje a gente vai tratar da parte de proposta até a parte de contrato, tá bom? E amanhã a gente retorna continuando ainda nesse fluxo que a gente trata os clientes, só que na parte de execução no período da manhã e a parte do pós-venda no período da tarde. Tudo bem? Então agora de manhã nós vamos começar com a parte de propostas, tá? Com o nosso fluxo comercial olhando para a parte de propostas. Quando a gente fala de propostas, gente, a gente tem, só que lembrar que a gente tem alguns tipos de propostas diferentes. A gente tem ali solar grupo B, solar para grupo A, solar autoprodutor, né? Que são as propostas especiais que a gente até comentou um pouquinho ontem. Finame, aí eu tenho propostas de bateria, sistema BESS, o IMOB, seguro solar. Todas essas propostas serão tratadas hoje, tá bom? Como que são elaboradas essas propostas. E tem também a proposta de serviço, mas que é um tipo de proposta que é específica para o pós-vendas, que será tratada amanhã à tarde, beleza? Bom, pessoal, primeiro aqui ao meu lado está a Val. Eu queria, Val, que você comentasse com o pessoal quanto tempo já que você está na empresa, já está há algum tempinho, né? Uma das funcionárias mais antigas também. E como que é trabalhar na Energy? Bom dia, Matheus. Bom dia, consultores. É um prazer estar aqui contribuindo com o conhecimento de vocês. Então, eu já estou há 2 anos e alguns meses, que agora eu não me recordo, mas em novembro eu faço 3 anos já de Energy e é muito tranquilo trabalhar aqui na Energy. Eu entrei, eu não conhecia nada da parte comercial, assim, em relação a solar, mas eu já tinha conhecimento básico, né, sobre a área e é muito tranquilo. Gostei muito de estar aqui com vocês. É muito tranquilo, mas tem bastante coisa para fazer, né? Sim, tem bastante. O fluxo de tarefa é bastante grande. Pois é. Falando em fluxo de tarefa, o mês de janeiro está sendo um mês bem ativo. Está sendo. Nós estamos tendo bastante propostas, alguns consultores até reclamam de alguns atrasos, mas é por causa disso. Esse mês está tendo um fluxo bastante grande de proposta, então tem um pouquinho de calma, mas a gente está aqui, ó, correndo contra o tempo. Assim, geralmente, os consultores que estão há mais tempo sabem que o mês de setembro até dezembro são aqueles meses com o maior fluxo comercial que a gente tem, né? Os meses que a gente tem um fluxo comercial extremamente intenso. E janeiro costuma ser um tempo onde a gente tem um período mais tranquilo, o que não está acontecendo esse ano, o que é muito bom, né? É muito bom que a gente continue esse fluxo comercial muito intenso, que vocês, consultores, estejam trazendo sempre mais propostas, né? Então é sempre muito bom. Então realmente, esse mês de janeiro, desde que eu entrei na Energy, realmente é o mais atípico do ponto de vista de fluxo, né? De quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Mas se for assim todos os meses, acho que pra gente melhor ainda, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, eu queria colocar o slide na tela, por favor. Queria só comentar algumas coisinhas para vocês, que assim, vocês consultores têm o sistema de vocês que é o VO, né? O VO ali vocês inserem as informações para o cliente, vocês têm depois algumas etapas onde vocês vão colocar algumas informações, né? E aí depois que vocês inserem no VO, esse cliente ele vai cair para a gente ali nessa etapa inicial prospecções. Então todo dia de manhã ou todo dia após o almoço a gente chega, verifica todos os clientes que tem ali naquela etapa e a gente vai classificar esse cliente. Igual eu comentei aqui no começo, né? A gente tem vários tipos de proposta, então eu preciso classificar esse cliente com o tipo de proposta que ele tem e direcionar para a pessoa específica. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega é isso, essa classificação das propostas. Então, proposta que é do Easy Solar, que é do Easy Connect, que é do Easy Libre, que são os produtos que a gente tratou ontem. E aí a gente vai para proposta do Easy Solar Grupo A também, propostas que são de propostas especiais, o IMOB, enfim, a gente classifica as propostas.
Depois que a gente classifica as propostas, a gente vai ter uma tela entendendo a demanda que a gente tem para cada tipo de proposta. Lógico, esse dia eu peguei um dia específico, então isso é muito variável. Tem dia que Easy Connect, eu tenho ali 30 propostas para fazer. Esse dia em específico tinha apenas um. Então, isso é muito variável. Depende muito do fluxo que vocês trazem para a gente, né? Dos clientes que vocês trazem para a gente. Então, a gente classifica os clientes entre os tipos de proposta, né? Entre os tipos de produtos, para que cada pessoa tenha ciência do que ela tem que trabalhar naquele dia e, naturalmente, se eu tenho uma área que eu tenho com uma demanda um pouco maior, a gente vai distribuir ali a demanda entre as pessoas que fazem ali parte da área comercial. Tudo bem? E aí, depois disso, a gente classifica, o sistema já dá para a gente a ordem que a gente vai fazer essas propostas, a ordem, lembrando, é sempre por ordem de chegada. Então, o cliente que chegou primeiro, a gente vai fazer a proposta primeiro, tudo bem? Então, ele já dá pra gente essa ordem e a gente vai seguindo essa ordem, tudo bem? E aí, já falando aqui agora de um primeiro tipo de proposta em específico, que é Solar Grupo B, eu vou passar a fala aqui para a Val, que ela vai explicar para vocês sobre esse tipo de proposta, tá bom? Então, pessoal, é essencial que quando vocês forem solicitar propostas do Grupo B, Grupo A, tenha o nome completo, certinho, o nome da empresa, o nome do cliente, o CPF, o CNPJ, o consumo desejado que o cliente deseja, que nem sempre, às vezes, é o consumo que ele tem na fatura, né? Mas você pode estar solicitando qual o consumo que ele deseja. No caso de promoções, você pode estar escolhendo qual kit, indica lá qual kit que você quer e a fatura com o histórico de consumo dos 12 meses. O tipo de telhado também, a cidade, o estado. Essas são informações que não podem faltar na solicitação, porque senão dificulta a nossa geração de proposta, que a gente ainda vai ter que entrar em contato com você, perguntar alguns dados, e com isso demora um pouco mais. E é imprescindível também que vocês coloquem o nome... Coloca o nome completo das pessoas. Isso. O que a Val tá passando para vocês aqui é o seguinte, gente. Sem essas informações, a gente não consegue elaborar a proposta, tá? Então, por isso que a gente trouxe esse primeiro slide. O que é imprescindível? Ou a gente recebe essas informações, ou infelizmente aquela proposta fica ali paralisada até de receber todos os dados, tudo bem? Então, por isso que a gente trouxe essa primeira informação. Isso daqui é imprescindível. Ou a gente recebe, ou infelizmente a gente não tem, vai ter as informações completas para conseguir elaborar essa proposta. E lógico, isso é o imprescindível. Mas aí tem coisas que, se vocês trouxerem a mais, que é o que a Val vai falar agora, nesse próximo slide aqui, que vão ajudar bastante no fluxo comercial como um todo, certo? Isso, que no caso é o telefone do cliente, o e-mail, o endereço correto de instalação, porque nem sempre o endereço que vocês colocam ali é o de instalação. E se você já colocar o endereço de instalação, já vai facilitar lá na frente para a hora que forem entrar em contato com o pessoal para fazer a visita e tal, já ter o endereço correto, o telefone do cliente para facilitar o contato com o cliente. Indicar também as UCs que serão beneficiárias, os comentários do consultor a respeito do cliente também. Você pode colocar ali no campo de observação o que for necessário de informação para a gente ter o entendimento de como fazer a proposta, né, de como que o cliente deseja a proposta. É isso, gente. Assim, aquele slide anterior é o que assim, os dados obrigatórios, né? Vamos tratar assim, são os dados obrigatórios que a gente de fato precisa receber. Isso. Os dados desses slides são dados que nos auxiliam demais, caso vocês já consigam inserir eles de forma correta desde o início do processo, tá bom? E falando já em questão de como inserir esses dados no sistema, eu vou passar de forma rápida aqui o VO, tá? Porque como tem muito consultor novo e esse treinamento ele vai ficar gravado e disponibilizado no VO para todos os consultores, inclusive os novos, a gente vai passar de forma rápida como que é a inserção da proposta ali no sistema. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode acionar a gente depois, tá bom? Então assim, rapidamente, gente, como que a gente insere a proposta? No dashboard de vocês, clico ali em proposta, aí tem a opção nova proposta, né? E aí vocês vão inserir a proposta e vão escolher o primeiro tipo de cliente. Se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Aí já define alguns tipos de informações a mais que a gente pode ter que receber ou não. Se é pessoa física, eu preciso do nome completo e do CPF. Se é pessoa jurídica, eu preciso da razão social e do CNPJ, tá bom? E aí, escolhido o tipo de cliente, vocês já vão colocar ali as informações básicas do nome do cliente. Aqui eu coloquei uma simulaçãozinha para a gente dar andamento como se fosse um cliente pessoa física, né? E aí depois aqui já vem os dados de endereço, tá vendo? Aqui vocês vão colocar o dado de endereço do cliente. Na tela seguinte teria os dados de endereço de instalação, são
você tem o endereço do comprovante do cliente e o endereço de instalação. A gente já recomenda vocês marcar essa telinha azul e já colocar direto o endereço de instalação como endereço único, tá? Vocês preenchem uma única vez, habilita essa telinha azul sobre endereço, seu mesmo endereço de instalação, que na tela seguinte você não precisa preencher, tá vendo? Fica o mesmo endereço aí para vocês. E aí depois vocês vão escolher o tipo de proposta, se é proposta grupo B, grupo A ou proposta especial, né? Que é uma informação que é relevante para a gente na hora da gente definir quem irá elaborar essa proposta. E aí as informações específicas daquele cliente, como consumo desejado, né? Aquelas informações sobre tipo de fixação, que são coisas que a gente precisa saber também. E aí depois disso, aí feito mais de curiosidade, cai aqui para a gente, essa é a tela que a gente tem sobre a proposta, né? Como que a gente vê as informações que vocês trazem para a gente, em relação ao consumo desejado que vocês colocam, ali onde fica a fatura, endereço de instalação, os dados de contato do cliente. Então todas as informações elas caem ali para a gente, tá vendo? Tá vendo ali o consumo desejado que vocês mandam. Então assim, essa é a tela que a gente vê, tá? A gente vai ver a fatura, vai ver tudo. Então é importante assim que vocês coloquem elas de forma bem correta de início, para que a gente consiga visualizar tudo certinho ali e consiga elaborar de forma mais rápida e mais ágil a proposta de vocês, tá bom? E aí eu vou voltar a palavra para a Val, que ela vai falar algumas informações importantes na proposta, de coisas que vocês têm que visualizar na proposta. Isso, é muito importante você conhecer as páginas da proposta, o que contém em cada uma delas, né? Na capa ali, você vai conseguir visualizar o nome do cliente, o número da proposta para você manter o seu controle, né? E tem também a data que ela foi gerada e o prazo de validade. É muito importante ficar atento ao prazo de validade, porque às vezes você vai apresentar para o cliente e ela já não está mais valendo. Não? Então, fica muito atento a isso. E se ela estiver já com a data de validade vencida, vocês têm que pedir para a gente atualizar ela. E nessa atualização, pode acontecer que o valor também já tenha alterado. Então, tenha ciência disso. Perfeito, gente. Essa questão da data de validade é importante vocês se atentarem, justamente para que vocês não apresentem uma proposta vencida com o cliente e ter o risco depois de, na hora que a gente for avançar com o processo, aquela proposta estar vencida e ter que atualizar com preço novo, tá? Então fiquem sempre de olho ali no grupo dos consultores, onde a gente vai mandando as atualizações de preço, sempre que tiver, né? Então assim, são coisas bem, assim, que às vezes são detalhes que algumas pessoas não se atentam, mas são coisas importantes para o dia a dia. Por exemplo, a data de vencimento de uma proposta é algo muito importante. E aí não só na etapa, assim, no início do processo, mas depois que passa da validade, vocês também vão receber a proposta com prazo de validade. Então esse é o prazo de validade que vocês têm para fechar o contrato. Então, é importante que a gente consiga fechar o ciclo daquele cliente dentro desse prazo de validade, tá bom? Slide na tela, pessoal. Isso. Aí na página 4, além dos dados do cliente, você também vai visualizar o seu sistema, o sistema que foi gerado para o cliente. Aí vai mostrar a quantidade de módulos, qual inversor foi utilizado, qual a geração estimada, né, que o sistema vai estar gerando para ele. É muito importante ficar atento a essas informações. E na página ali do gráfico, vocês vão visualizar a parte do financeiro para o cliente, né? Tipo, para ele ver qual o retorno que ele vai ter, em quanto tempo que ele vai ter esse retorno depois que ele fizer um investimento. Isso, e ali também mostra também o consumo que vocês pediram para o cliente, né? Então vai ter a geração estimada anual, a geração estimada mensal, que normalmente os consultores, né, vocês trabalham com a geração mensal, né, a média mensal, e tem também o consumo anual estimado, tá? São informações que estão aí nessa página. Isso. E aí depois na página onde consta o valor do sistema, ficar atento também que tenham algumas informações ao lado, dizendo o valor que está incluso no valor à vista. Nesse modelo aí, a gente está com o valor só da proposta, sem nenhum adicional, mas em alguns casos tem também adicionais, então fica bem atento ali o que está escrito ao lado. Se tiver alguma coisa escrita, já leia com atenção, antes de apresentar para o cliente, né, para você não falar coisa, talvez, que esteja errado para ele, né? Perfeito, não passar informações incorretas. E um detalhe que tem ali também, que é muito importante vocês olharem, que ali já tem definido, por exemplo, caso o cliente queira passar a proposta, né, pagar a proposta futuramente em cartão de crédito, já está definido até as taxas, tá bom? Então, o que a gente faz em até 12 vezes, já tem as taxas de juros definidas, certo, Vão? Correto. E ali no campo de observações, tem as observações na proposta inicial, né,
já é umas observações básicas para todos os sistemas. E quando ela vem da viabilidade também, a gente acrescenta ali algumas informações. Fica bem atento também a esse campo de observação. E é isso. Val, esse mês você já sabia que a gente já passou de 500 propostas emitidas? Sério? Já passamos de 500 propostas emitidas, gente. Olha, esse mês, igual a gente falou no começo, isso normalmente não tem esse volume todo. E a gente acha isso extremamente bom, né, para a empresa, para vocês consultores, que aumenta o volume de vendas, aumenta a quantidade de consultor recebendo comissão. Então, assim, muito bom o que está acontecendo nesse mês de janeiro e algo que é novidade para a gente em relação ao que a gente passou nos anos anteriores. Sim, é muito importante. E assim, e que os consultores tenham a ciência, que às vezes está demorando um pouquinho ali, mas é por causa disso. A gente está tendo um fluxo bastante grande em relação a outros anos, né? E isso é muito bom. Isso significa que vocês estão trabalhando e agora buscando mais conhecimento, vão poder vender muito mais e a gente vai gerar muito mais propostas, né, Matheus? É isso aí, Val, é isso aí. Bom, gente, agora a gente vai tratar de um outro tipo de proposta, que é a proposta Grupo A. Então eu vou chamar aqui o Gustavo, né, que é a pessoa que trata desse tipo de proposta. E aí, Gustavo, queria que você respondesse a mesma pergunta que eu fiz para a Val. Quanto tempo você está na empresa e como que é a sua rotina na Energy, como que é trabalhar aqui na Energy? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os consultores. Eu estou aqui na Energy já tem praticamente 5 anos, né? Agora em agosto já completo 5 anos. E trabalhar aqui na Energy sempre foi algo que me motivou, né? Sempre teve novos produtos, como nós temos aqui uma opção muito grande de produtos a ser ofertados para os clientes, e isso faz com que nós, engenheiros, né, tenha esse prazer em buscar sempre uma nova solução e atender o nosso cliente. Então, sempre com boas pessoas, bons profissionais ao nosso lado, então isso faz com que seja muito mais fácil. Exatamente, gente. Então, vamos lá na tela. Vamos falar agora da proposta solar Grupo A, que é uma proposta que é tratada ali mais pela área do Gustavo, né? Que tem o Gustavo e a Milena que fica ali na parte de propostas especiais, propostas maiores, né? Os grandes clientes. E é uma área muito específica aqui da empresa, então eles ficam ali ligados diretamente à Tiara, que a gente vai tratar daqueles clientes que tem uma proposta um pouco mais específica, que não é tão simples assim de ser elaborada. Primeiro falar da proposta do Grupo A, né, Gustavo? Exatamente. A proposta do Grupo A, ela é muito similar à proposta do Grupo B. Então, são basicamente todas as informações que vocês têm para o Grupo B, vocês vão colocar para o Grupo A. Exceto, né, existem algumas principais mudanças, que eu tenho que fazer a apresentação da minha demanda contratada, né, o consumo da minha ponta e o consumo da fora ponta, porque agora eu não tenho apenas um único consumo, eu tenho 2 horários de consumo. Eu tenho também um estudo de viabilidade financeira um pouco diferente, na verdade, né, que eu tenho que analisar qual que é realmente essa demanda contratada, qual que é o consumo na ponta e a fora ponta que vai ser abatida, e por isso necessita de um pouco mais de atenção nesse detalhe. Existe também um caso de consumidor livre, né, que esteja já no mercado livre e deseja fazer uma usina fotovoltaica. Esse cliente, esse consultor, ele tem que fornecer para nós, né, qual que é a fatura da concessionária, que é onde ele está conectado, né? Um exemplo, aqui em Mato Grosso, nós temos a Energisa Mato Grosso, que tem a parte que fornece a energia para eles, no caso é a infraestrutura, certo? Eu vou ter a fatura da Energisa. E, no caso, né, se ele estiver fechado com a 2W, nossa parceira, vai ter uma fatura da 2W com a compra da energia. Então, são 2 contas em vez de uma. Essa é a grande diferença. E a principal mudança realmente vista na proposta é o retorno do investimento, onde ontem eu comentei sobre o Easy Solar do Grupo A e aparece 2 termos, que é o TIR e o VPL, que é a taxa interna de retorno, e o VPL, que é o valor presente líquido. Fique muito atento com esse VPL. Quando o VPL apresentar negativo, ele é um dos casos que eu não consigo fazer a oferta do Easy Solar do Grupo A, tá? Mas esse daí é informação importante para o retorno do investimento e que pode balizar aí o fechamento ou não para o cliente, tá bom? Existe também nos projetos especiais, onde os projetos especiais eu coloquei aqui 3, que são a grande maioria das solicitações que vocês demandam aqui para a Energy, né? Primeiramente, vamos falar da usina Energy as a Service, né, que ontem nós conversamos bastante sobre isso também, em algumas modalidades que a Energy já oferta. Tá? Vamos primeiro falar sobre a questão da fazenda solar, que é algo que comumente as pessoas falam, né? Então, o que ela consiste? Ela consiste em
principais figuras, né? O investidor, que é o proprietário da usina, que está construindo essa usina, e os consumidores, que eles vão receber esses créditos de energia e não necessariamente sendo da mesma titularidade, tá bom? Então, o ponto mais importante disso daqui, que não é venda de energia. Então, quando nós conversamos, não podemos falar em venda de energia, e sim locação dos equipamentos ou locação dos nossos créditos. Então, esse daí é um princípio muito importante, visto que a ANEEL ela não permite que consumidores comuns como nós, né, faça a comercialização dessa energia, tá? Importante citar também a natureza jurídica, né? Nós temos aqui que é uma locação dos equipamentos, voltando a frisar nessa parte, tá? Não é venda, então os erros comuns incluem equívocos tributários, tá? Caso isso faça essa confusão nesses dois termos. Risco regulatório, obviamente, né? Porque eu tenho uma palavra sendo utilizada que não deve ser utilizada, e também a parte contábil, tá? Sobre as modalidades, temos a modalidade geração junto à carga. Um exemplo claro é o Easy Solar. Então, o que nós fazemos? Colocamos a usina junto à carga do cliente e essa energia ela vai ser compensada instantaneamente e vai ter uma pequena energia que vai ser exportada, mas ela vai ser compensada na própria residência do cliente onde está localizada essa usina. Temos o autoconsumo remoto, que são um exemplo claro também, são as usinas próprias de energia. Nesse mês mesmo, nós passamos uma lista de 3, 4 usinas que estão disponíveis para fazer a locação. Aliás, até um aviso aqui aos nossos consultores, tem algumas que estão disponíveis ainda. Então, aqui para Mato Grosso, nós temos a oportunidade. Tá bom, gente? E, basicamente, eu estou construindo, nós temos uma usina já pronta. Nós vamos fazer a troca dessa titularidade para fornecer essa energia para o cliente final, certo? Ofertando uma porcentagem de desconto, tá? Então, no caso, nós temos aqui que nós estamos ofertando para Mato Grosso 20% sem fidelidade, 22,5% com fidelidade de 3 anos e 25% de desconto para uma fidelidade já de 5 anos. Existe o item C também, que é o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Essa questão aqui seria mais para condomínios, né? Nós não temos um produto específico para ele, mas podemos até mesmo colocar um Easy Solar, que ontem o Matheus comentou muito sobre isso, tá? E podemos fazer também, tá? Geração compartilhada, que é o que mais fazemos, né, nessa questão, que basicamente é o Easy Connect. São uma usina de grande porte. Essa usina ela vai estar conectada remotamente, então nós vamos compensar essa energia para todas as outras pessoas, podendo ser de CPFs diferentes, né? Nessa questão aqui, quando nós fazemos, nós temos um payback diferenciado, né? Mas aí eu vou explicar no próximo slide como que fazemos essa rentabilidade dessa usina. Gustavo, antes de a gente ir para o próximo slide, eu tenho uma pergunta. Pode Porque, perguntar. Assim, a gente sempre ouve dos consultores, é uma coisa que eu ouço direto, você deve ouvir direto. Então, por exemplo, eu tenho um espaço ali, um terreno onde eu quero instalar uma usina e eu quero vender energia. Como que funciona? A gente ouve essa pergunta quase toda semana. Não é verdade? É verdade. Toda semana escutamos isso, né? O que nós temos que fazer? Primeiramente, a usina ela tem que ter um orçamento de conexão, né, que é o parecer de acesso. Nós temos que já ter homologado esse sistema na concessionária, tá? Por que esse ponto de atenção? Primeiramente, porque eu tenho que ver se a Energisa ou outra concessionária permite eu conectar essa usina naquele local. Então, tudo se começa numa etapa mais conceitual, onde nós temos que fornecer uma consultoria para o nosso cliente para verificar se realmente tem essa condição. Se caso o cliente tenha já esse parecer de acesso ou orçamento de conexão, nós vamos elaborar propostas, vamos fazer toda a parte de consultoria, talvez ajudarmos em alguns parceiros nossos a comercializar esses créditos, né? No caso, não em venda, mas e sim em locação, e fazer com que o nosso cliente tenha essa rentabilidade. É possível? É possível, né? O que nós precisamos ter de informação, nós vamos comentar até que futuramente, mas, basicamente, eu preciso saber qual que é a área onde está alocada, preciso saber qual que é a potência e qual que é o poder aquisitivo que a pessoa quer fazer e o aporte financeiro que quer colocar para nós sabermos e dimensionarmos a usina do tamanho correto. Perfeito. É isso aí, pessoal. Slide na tela, vamos dar seguimento aqui.
Então, quando nós falamos sobre energia por assinatura, geração compartilhada, nós temos que saber o conceito, como que nós fazemos. Então, basicamente, essa pergunta que o Matheus fez, tudo que eu tenho que fazer para trazer uma viabilidade financeira é analisar primeiramente qual que é o investimento total da usina. Então, nós vamos dimensionar essa usina, identificarmos qual que eram as melhores oportunidades e para ter realmente um custo-benefício melhor para o nosso cliente. Tá? E dessa forma gerar uma proposta. Tenho que analisar também o OPEX, né? Antes eu falei sobre o CAPEX, agora o OPEX, que basicamente é o custo de operação dessa usina, que dentro disso tem parte de OIM, tem o seguro, tem toda a minha gestão dos meus créditos, tem que fazer também toda a minha segurança, arrendamento, aluguel, tem que pagar minha demanda também contratada. Então, tudo isso entra no custo da operação da minha usina. Para quando chega a solicitação, vamos dar um exemplo prático, né? As pessoas falam assim, eu tenho 2 hectares, 3 hectares para fazer uma usina. Eu já tenho que já dimensionar qual que vai ser o custo desse seguro, qual que vai ser o custo da manutenção, qual que vai ser o custo do aluguel desse terreno. Eu já tenho que colocar a questão de fornecimento dessa energia e, com isso, eu ter um embasamento um pouco mais técnico para fornecer a viabilidade financeira final, que é aquele número. Qual que é a rentabilidade final desse projeto? Eu tenho que fazer todas essas análises primeiro para conseguir passar. Deixa eu só passar o próximo slide. Bom, seguindo aqui, local de implantação da UFV, isso daqui é um ponto extremamente importante, visto que isso aqui está atrelado não somente ao custo da usina, né, porque a parte da minha localização e implantação, minha instalação do sistema, eu tenho que fazer o deslocamento e isso é extremamente importante. Não somente para a distância para eu ir fazer a execução completa, mas o fornecimento desse material. Tá? Então, recentemente, só para vocês terem ideia, nós temos uma usina que nós estamos fazendo uma implantação até numa ilha. Né? É verdade. E aí eu tenho que pensar como que eu vou colocar as balsas, o equipamento nas balsas, né, para chegar até a ilha e fazer a instalação. Chegando lá, eu não tenho MUNC para fazer, então eu preciso pensar qual que é o custo do material, do recurso humano, no caso, né, material e recurso humano, para que faça essa instalação corretamente. Eu tenho que saber também qual que é o modelo de negócio que o cliente quer fazer. Isso basicamente dependendo do porte da usina, ele vai estar conectado talvez em uma média tensão ou baixa tensão, vai ter um cliente ou 2 clientes ou vários clientes, né? Então isso daí faz toda a diferença. Existe também o desconto ofertado, caso isso já aconteça um pré-contrato com algum cliente, né? Quem que vai fornecer e receber esses créditos, né? Tem que também saber a questão do financiamento, que esse aqui é um ponto onde não necessariamente eu coloco na minha análise financeira, visto que isso é algo particular do próprio cliente, ele que vai ter realmente a resposta, mas futuramente, avançando a negociação, nós temos como saber e colocar também na análise financeira. E o enquadramento tributário, que isso daí é extremamente importante, visto que como é Energies as a Service, nós temos que emitir uma fatura. E essa fatura ela tem um imposto e eu tenho que colocar também na viabilidade financeira. Bom, então, temos alguns checklists. Tá? Então, quando vocês mandarem para nós, além das informações dos dados iniciais, que é nome, endereço, CPF e afins, que a Val comentou bastante aqui para vocês, eu tenho que falar qual que é o tipo de instalação, a fixação desses módulos. Vai ser carport, vai ser a instalação fixa, não, vai ser tracker. Então, eu preciso realmente que vocês informem qual que é o tipo de instalação. Informações sobre o local da implantação, informação sobre o destinação dos créditos. Então, caso haja uma parceria, um contrato fechado, um PPA, né, que é um contrato de fornecimento de energia, já fechado, então vocês precisam passar essas informações para nós. Se possui um orçamento de conexão, que isso daqui nada mais é do que o projeto aprovado na concessionária. E se possui também um projeto de implantação, se vocês já desenvolveram esse projeto e se teve alguma empresa de consultoria que já fizeram e vocês agora querem fazer realmente a execução desse projeto. Então, isso daí são informações imprescindíveis para ser passadas para nós. Chegamos aqui a um novo produto, né? Na verdade não tão novo, mas agora está entrando com uma forte tendência para 2024, né? Que é o autoprodutor.
Acredito que muitos dos consultores já escutaram isso, já escutaram os próprios clientes perguntando se nós fazemos essa instalação. E sim, gente, nós fazemos. Nada mais é do que a instalação de um sistema fotovoltaico para clientes do Grupo Mercado Livre. Tá? Então, basicamente, essa energia ela vai receber uma concessão, uma autorização ou um registro, né, para que seja instalada essa usina fotovoltaica. Eu não dependo necessariamente de uma concessionária. Lógico, eu estou conectando na rede deles, então eu tenho que pedir uma aprovação, mas não é como a mini e a microgeração distribuída, né, que no caso nós temos que fazer totalmente totalmente a aprovação da Energisa ou da concessionária, tá? E ela é basicamente configurada em um cliente que investe sua geração, né, para você ter seu próprio consumo. E nós temos dois cenários: a geração local, né, que fica junto à carga, que basicamente, se nós podemos fazer uma analogia com a geração distribuída, é a mesma coisa. Geração local, vou estar produzindo no local, consumindo instantaneamente, e aquele excedente de energia vou estar exportando na concessionária, tá, exportando para a rede do cliente, para a rede externa, né, no caso, da concessionária. E esse crédito eu consigo fazer não voltar para mim em forma de crédito, e sim em forma monetária. Tá? Então, essa é a grande diferença do Mercado Livre. Existe também a geração remota, né, no caso, se eu faço a minha usina remotamente, e essa energia ela vai compensar diretamente na minha indústria, ou, no caso, onde está realmente tendo consumo. Tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre a autoprodutor, porque ela tem algumas diferenças clássicas com relação à mini e à microgeração, tá, distribuída, que no caso, só para ficar bem claro, retomando, dando uns 2 passos para trás aqui, a microgeração e a mini geração distribuída, nós estamos no ambiente de contratação regulado. No caso, nós estamos no cativo. Tá? O autoprodutor e o produtor independente de energia, nós estamos no ACL, que é o ambiente de contratação livre. Tá? Então, falando do ACL, lembra que anteriormente eu falei que nós tínhamos 2 faturas? A fatura do uso do fio, no caso, né, pela distribuidora, e a fatura da nossa energia. Então, portanto, quando nós temos essas condições que fazemos a instalação junto à carga, eu acabo abatendo um consumo instantâneo, e nisso, essas 2 energias aqui eu deixo de contratar. Então, eu tenho um abatimento total dessas 2 faturas. Quando eu tenho um autoconsumo remoto, né, eu ainda continuo pagando meu fio, com exceção que a parcela da minha energia eu deixo de comprar de outro e faço o abatimento dela apenas no local. Mas tá, Gustavo, qual que é a grande vantagem então de ser autoprodutor, sendo que se eu faço remotamente eu não tenho um consumo? Eu não consigo abater a minha parcela de energia do meu consumo que eu utilizo pela minha própria concessionária. Aí que tá, nós temos um abatimento e uma isenção de encargos setoriais. Tá? Esses encargos eles são realmente sobre a parcela do que eu exportei ou que eu estou consumindo, né, no caso, instantaneamente. Eu tenho também descontos no fio, né, em vez de eu fazer o pagamento total, eu tenho condições favoráveis, dependendo da minha situação de porte da minha usina, da fonte da minha usina, eu tenho descontos sobre o meu fio, no caso seria sobre minha demanda também. Tá? Eu tenho a minha possibilidade de venda dos meus excedentes, caso eu não faça a utilização dele no fechamento do mês, eu consigo vender esses excedentes para o preço do PLD, no caso eu consigo rentabilizar esses excedentes. E a autonomia e empoderamento na geração de energia. Então, eu tenho aqui uma possibilidade, uma previsibilidade dos meus custos, né? Facilitando, então, num período aí da produção da minha usina fotovoltaica, que tem, aí basicamente, nós sempre comentamos de 25 anos, uma previsibilidade. Então, eu não preciso fazer a contratação de tal volume de energia, porque eu já tenho minha geração própria e eu não preciso estar exposto ao mercado para fazer a aquisição dessa energia. Certo? E, principalmente, nós temos metas de sustentabilidade, que isso está cada vez mais crescendo dentro das empresas, que é um excelente ponto, e nós precisamos fomentar isso, gente. Nós somos uma empresa de sustentabilidade,
e fornecer esse material, esse produto para o cliente, vai trazer muitos benefícios para ele, não somente para o nosso planeta, mas também, né, voltado à rentabilidade dele, marketing e tudo mais. E também assim, essa questão de sustentabilidade, certas cadeias produtivas hoje, se elas não tiverem essas metas de sustentabilidade cumprida, elas ficam até impossibilitadas de exportar aquele produto que elas fazem, né? Então, essa questão de sustentabilidade realmente é uma tendência que veio para ficar e que é algo que vai vir cada vez mais forte, né? Então... Exatamente, nós já tivemos vários clientes onde tiveram que fazer a aquisição da nossa energia, né, por uma força, uma pressão do mercado. Né? A Europa, ultimamente, agora, grandes indústrias, elas só adquirem produtos que têm a energia fonte rastreada, né, de ponta a ponta. Então, nós temos que ter a produção dessa energia de uma fonte verde e o fornecimento dessa energia também de uma fonte verde, com os selos, né, com a IREC que nós temos, comentamos ontem sobre a parte do Mercado Livre, e conseguimos garantir também para essa autoprodução a confiabilidade e a rastreabilidade dessa geração também. E assim, se a gente for até pegar um gancho que a gente falou ontem a gente falou do consultor poder ter a possibilidade de trazer clientes, prospectar clientes e fazer a migração desse cliente para o Mercado Livre, através da nossa parceria com a 2W, certo? Mas não significa que depois que ele fez isso, ele abandona o cliente, ele tem a possibilidade de fornecer uma autoprodução para ele, por exemplo. Com certeza, gente. Uma não exclui a outra, tá? Então, o Mercado Livre, eu consigo ter um desconto, certo? Mas como que eu consigo, talvez, diminuir um pouco mais ou até mesmo zerar a minha conta? Sendo um autoprodutor. Então, nada se exclui. Nós podemos fazer um conjunto, uma união, sempre respeitando o contrato do Mercado Livre, né? Porque você tem que ter uma parcela ali de flexibilidade que existe no contrato. Né? Então, eu tenho a necessidade de comprar, porque tem um parceiro que fez esse contrato e já está esperando a compra. Então, respeitando todos esses pontos, nós podemos sim fazer tranquilamente uma usina fotovoltaica para esse cliente. Então, consultores, vocês têm que pensar que são oportunidades para vocês. Então, a partir do momento que vocês trazem um cliente para o Mercado Livre, né, vocês já criam esse relacionamento com ele e aí vocês têm a possibilidade de, né, com o passar do tempo, trazer esse cliente de volta para a Energisa e fornecer soluções como, por exemplo, autoprodutor e Grid Zero, que você vai falar daqui a pouco também, né? Exatamente. Mas não vou falar isso ainda, daqui a pouco a gente fala. Slide na tela, pessoal. Enfim, gente, então nós temos aqui um checklist, tá? Os dados iniciais sempre vão estar aqui só para frisar a importância dessas informações, tá? Então nós temos o tipo de instalação também, fixação dos módulos. Aqui eu preciso necessariamente que tenha um fornecimento de um perfil do consumo hora do cliente. O que é isso, Gustavo? Todo cliente no Mercado Livre ele possui uma medição horária de consumo dele. Então, com isso, eu consigo balizar. Porque até nos próximos slides, quando eu falar do Grid Zero, fica até mais fácil, visível para entender. Mas quando eu falo de autoprodução, eu tenho que saber qual que é a parcela de energia que eu vou estar exportando para a rede da concessionária. E isso eu só consigo saber se o cliente fornecer para mim qual que é o perfil de consumo da hora dele, certo? E o quarto ponto ali é a fatura da concessionária e a fatura da comercializadora atualizadas, tá bom? Então, isso daí são pontos extremamente importantes. E aí sim, nós chegamos aqui agora no Grid Zero, Matheus. Então, eu sempre gosto de mostrar um pouco mais sobre o conceito para que vocês entendam o que realmente é e como nós podemos ofertar, né? Nós só conseguimos vender para o nosso cliente se nós entendemos realmente o que é o produto, né? Então, Grid Zero basicamente nós vamos estar conectando um sistema fotovoltaico, né? E essa geração, essa energia, ela não vai ser injetada para a rede da concessionária. Ou seja, ela vai ficar restrita ao autoconsumo instantâneo. Basicamente é isso, tá? O que nós temos aqui? Um Grid Zero com acumuladores e um Grid Zero sem acumulação, tá? Basicamente, acumuladores seria as baterias, que nós vamos falar futuramente, tá bom? Tem tantas as baterias de um pequeno porte ou de grande porte, que também nós vamos comentar aqui no Energy Summit, tá? Vamos passar para o próximo. Então, aqui fica muito mais simples, visível para apresentar. Eu coloquei aqui 3 gráficos, tá? Um perfil residencial, um perfil comercial e um perfil industrial. Gente, esse aqui é um perfil básico, é um perfil que às vezes acontece com grande frequência, tá? Não necessariamente é o perfil exato. Então, no perfil residencial nós temos o quê?
no gráfico podemos ver a parte verde e a parte laranja. A parte verde nada mais é do que a geração fotovoltaica, que você pode ver que começa às 6 horas da manhã e termina ali 5 horas, 6 horas da tarde. Já o consumo, num perfil residencial, nós temos ali durante a madrugada, né, durante que nós estamos dormindo com o ar-condicionado ligado, tem uma baixa comum ali, porque nós estamos saindo para o trabalho ou saindo para as escolas, né, e afins. Então, é um período onde não tem pessoas em casa, volta a ter um pico ao longo da noite, né, e fecha toda a noite ali, chegando até a madrugada novamente. Já o perfil comercial é o inverso. Nós temos ali durante a madrugada e também durante o final da noite, sem consumo, né, mas durante o horário ali comercial, nós temos toda essa curva laranja, até chocando um pouco com a nossa geração. Já o perfil industrial, né, como é um perfil industrial, existem várias indústrias, podendo ser até constante de ponta a ponta, das 24 horas do dia, tá? Mas eu peguei esse perfil industrial onde ele tem um maior autoconsumo instantâneo. Então, gente, toda essa área que nós temos, que onde a parte laranja e a parte verde estão em contato, quanto maior é esse contato, melhor é a solução, melhor a aplicação do nosso grid zero. Por quê? Porque como não tenho exportação, né, eu não consigo, e também às vezes eu não tenho armazenamento de energia, essa energia ela vai ser perdida. No caso, voltando ali para o perfil residencial, o grid zero eu não recomendo ele colocar sem baterias. No caso, eu teria que colocar com baterias ou fazer a melhor solução, que no caso é a energia direta, que eu aproveito todos os benefícios que o sistema de compensação de energia elétrica ela nos fornece. Tá? Existe também o perfil comercial, onde o grid zero, já com ou sem baterias, já faz sentido. No caso, eu só vou ter que fazer a modulação dessa geração para que eu tenha um autoconsumo que atinja uma porcentagem maior, né, tentando diminuir aquela parcela verde. E já o industrial, talvez eu não precise nem fazer a modulação dessa energia, eu só faço o aproveitamento a instalação do meu sistema, que vai ser 100% autoconsumido. Tá bom? Então, para fechar aqui, o grid zero é extremamente importante o perfil de consumo do cliente, né, além dos dados iniciais e o tipo de instalação. A autonomia desejada em baterias, caso tenha baterias, então qual que vai ser a quantidade de horas que ele quer, porque às vezes não necessariamente ele fala assim, Gustavo, eu quero que toda a energia seja armazenada, né? Porque nós sabemos que isso pode onerar um pouco mais a proposta. A fatura de energia atualizada e também, caso tenha o unifilar do sistema, isso daí já entra um perfil um pouco mais industrial, onde nós já temos mais informações, é desejável que você já forneça para nós, mas também não é obrigatório. Tá bom? Bom, pessoal, só dando seguimento aqui, daqui a pouco eu volto para o Gustavo. Aqui a gente tem um próximo tipo de proposta, que é a proposta Finame. Pode voltar na tela mesmo. A proposta Finame ela é uma proposta com um financiamento muito específico, um tipo de financiamento específico. É uma linha do BNDES, onde para eu conseguir pegar esse financiamento, eu preciso ter um nível de nacionalização do meu produto. O que isso significa? Ou eu tenho que ter um módulo nacional com um inversor importado, ou eu tenho que ter um inversor nacional com um módulo importado. Tá? Então, o que vai acontecer na proposta Finame? Em tese, ela é uma proposta convencional, assim, a lógica é a mesma, eu preciso saber as mesmas informações que eu precisaria saber, seja uma proposta Grupo B, seja uma proposta Grupo A, com a diferença que você precisa informar que o cliente quer ter um crédito Finame, que a gente vai ter que fornecer uma proposta para essa linha, tá bom? Então, o que vai acontecer de diferente? Quando vocês receberem a proposta, vocês não vão receber apenas uma proposta, vocês vão receber duas propostas. Por quê? Para a Finame eu tenho o financiamento do produto e o financiamento do serviço, que são coisas diferentes, tá? Nem toda linha que o cliente conseguir, ele vai conseguir financiar o serviço. Algumas linhas vão conseguir financiar 100% do serviço, outras linhas vão conseguir financiar uma certa porcentagem da proposta de serviço. Então, por isso que ela vai separada. Eu preciso enviar uma proposta de produto, que é obrigatório, tá? Para esse produto é obrigatório enviar uma proposta de produto com a proposta de serviço. E a proposta de produto vai estar lá o meu código Finame, vai estar definido os meus materiais que vão estar ali nessa proposta. Então, só para exemplificar para vocês, do lado direito seria a proposta de serviços, digamos assim, né? Então, é a proposta que a gente vai usar para instalar aquela proposta de produtos.
Então a proposta de produtos é basicamente uma proposta da WEG, né? Então vai vir os produtos que a gente vai fornecer, todo o kit ali completo, descritivo dos materiais que vai vir no kit fotovoltaico, com o valor desses produtos. E logo embaixo o código FINAME. Lógico que esse código FINAME, ele é variável a depender da modalidade que a gente for enquadrar o cliente. Ele tem algumas variações, mas aí vocês vão mandar para a gente vai olhar ali o que a gente consegue fornecer para aquele cliente e onde que a gente vai enquadrar ele, tá? E aí, em paralelo a essa proposta de produtos, vai vir a proposta de serviços nossa. Então, por exemplo, se ali na proposta de produtos tiver que eu vou fornecer 50 módulos que sejam nacionais, por exemplo, na proposta de serviço vai estar mesmo descritivo, mas ela é uma proposta de instalação, certo? Instalação, fornecimento de material complementar, né? Que aí são questões um pouquinho diferentes, tá? Então só se atentem, quando vocês receberem FINAME, vocês vão receber duas propostas. E o custo global para aquele cliente vai ser a soma da proposta de produto com a soma da proposta de serviços, tá bom? E um outro detalhe, kits promocionais, gente, não entram na proposta FINAME, porque os kits promocionais são inteiramente importados, módulo mais inversor importado, tá bom? Então, o que entra nesse tipo de proposta é apenas aquelas propostas onde eu tenho o nível de nacionalização do meu produto, certo? E aí, questão de baterias já, falando o próximo tipo de produto nosso, baterias eu posso ter com ou sem UFV, tá bom? E aí, falando aqui já das baterias, a gente precisa saber algumas informações a mais, além do que vocês já vão ter inserido em relação a dados iniciais para uma proposta. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber por que o cliente quer um sistema de baterias. Preciso saber o uso que ele vai dar para isso. Isso é muito importante para a gente definir, para a gente dimensionar o sistema. Uma outra informação, se o cliente é off-grid, se ele quer um sistema off-grid ou um sistema híbrido. O que é off-grid? A gente comentou isso na segunda-feira, quando a gente falou dos produtos, né? Off-grid é aquele sistema isolado. Por exemplo, um cliente que tem ali um sistema isolado, uma fazenda, um sítio lá onde não chega energia, a gente coloca o sistema off-grid. Agora o sistema híbrido, ele vai estar conectado na rede, mas também vai ter o sistema de baterias para o fim que ele vai ter no dito ali no primeiro tópico, né? Ele vai dizer para a gente para que ele vai usar, e aí, no caso, o sistema híbrido, a gente tem algumas aplicações diferentes. E aí, a gente precisa saber se o cliente já tem o FV. Se ele tiver o FV, a gente precisa saber qual que é o inversor instalado. Por que a gente precisa saber qual que é o inversor instalado? Porque o nosso sistema de baterias, como a gente falou na segunda, ele tem ali ele vai se comunicar com o inversor. E aí, o nosso, como a gente trabalha exclusivamente com a WEG, a linha de inversores que tem a possibilidade de eu colocar esse sistema de baterias, falando aqui de um nível mais residencial, é aqueles inversores da linha SW300H, que são os inversores híbridos. Então, se eu vou vender baterias para um cliente e ele não tem esse inversor dessa linha, eu preciso incluir a troca do inversor na minha proposta, tá bom? E agora, se ele não tiver FV, a gente vai dimensionar o FV ali para fornecer energia para ele com base no consumo que vocês nos disserem e naturalmente já vai vir com o inversor híbrido na proposta. Tá? E além disso, a informação talvez mais importante para esse caso é qual a relação de cargas que o cliente quer atender. Tá? Então, se eu vou para um sistema off-grid ou para o sistema híbrido, eu preciso dessa relação de cargas ou então não conseguirei dimensionar o sistema. Tá bom? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui de que é relação de cargas. É os equipamentos que o cliente quer ligar. Então, ali nesse exemplo eu tenho um alarme, tenho lâmpada, tenho ar-condicionado e por aí vai. Eu preciso saber a quantidade desse equipamento e a potência desse equipamento. A partir disso eu vou ter a soma de potência dos meus equipamentos instalados. Então assim, eu preciso saber o total de carga que eu vou alimentar primeiro, porque esse total de carga vai me dizer a potência de inversor que eu preciso ter para conseguir fornecer energia para todos esses sistemas e também eu preciso saber o tempo de autonomia dele. Se eu for para um sistema off-grid, eu vou ter uma diferença, que eu vou ter que fornecer energia para ele durante o período noturno. Então a gente faz algumas considerações em relação ao consumo diário e ao consumo noturno. Agora, se eu estou falando de um sistema híbrido, onde, por exemplo, o cliente ele quer autonomia de energia para quando a rede da concessionária desligar, eu preciso saber o tempo que ele quer de autonomia. O tempo que é o tempo de autonomia? O tempo que ele vai ficar sem energia da concessionária, mas vai ser fornecido, vai ficar tendo energia sendo fornecida pelo sistema de baterias. Então esse exemplo aí, eu estou falando de total de cargas de 4,18 kW, né, de carga instalada. Se o cliente vai ter um tempo de autonomia de 1 hora, então eu basicamente com um módulo de bateria eu conseguiria atender ele. Agora se o cliente fala de um tempo de autonomia de 2 horas, eu já preciso dobrar ali a quantidade de baterias que eu vou colocar, tá? Então por isso é importante a gente ter o tempo de autonomia, né, nos casos onde são aplicáveis, e a relação de cargas, que talvez seja o dado mais importante para a parte de baterias, tá bom? E aí, gente, em seguida a gente tem o sistema BESS. Eu vou passar a palavra de volta para o Gustavo, que ele vai detalhar para vocês o que é o sistema BESS.
Bom, gente, então nós temos aqui o BESS, né, que nada mais é do que uma bateria um pouco maior, né, já em um nível industrial. Tá? Então nós temos algumas aplicações já bem mais específicas, né, que eu tenho a utilização, que eu tenho como ofertar para os nossos clientes, né, já uma pegada mais industrial, uma pegada mais para fazendas, tá, indústrias, isso que nós podemos ofertar. Tá, então tem deslocamento de energia e corte de picos. Isso daqui vai ser muito mais fácil na visualização depois do gráfico. Tá? Eu posso fazer infraestrutura de mobilidade elétrica. Né? Então, nessa mobilidade elétrica, talvez eu coloque esse BESS em algum né, caminhão ou algo do tipo e forneça energia remotamente para algum evento, né? Algo que consiga fazer, necessite dessa energia. Né? Eu consigo fazer a redução da intermitência em renováveis, no caso do solar. Né, sabemos que solar, quando tem uma geração e passa uma nuvem ou cai alguma uma chuva, alguma coisa assim, algo do tipo, nós temos uma baixa da produção, porém eu tenho a energia armazenada no nosso BESS e consegue suprir essa necessidade do nosso cliente naquele momento. Existem micro-redes, serviços ancilares também, né, que são basicamente uns sistemas independentes, tá, de grande ou pequeno porte, né, e também, né, só reforçando aí que é até o Robson da Vega, ele fala bastante que o BESS ele é um canivete suíço, então ele serve para qualquer utilidade que necessita de potência e de energia. Tá? Então, as principais... deixa eu passar aqui. Os principais clientes então, que podem ter essa utilização são prédios, né, indústrias, comércios, hospitais, aeroportos, né, que necessitam dessa energia sempre constante para o atendimento dos seus clientes, né, e das pessoas que estão utilizando essas localidades. Então, operadores de redes de recarga de veículos elétricos também eu consigo fazer isso aqui, deixar armazenada uma energia, né, num local inóspito onde não tem a parte do fornecimento dessa energia. Usinas fotovoltaicas, né, eólicas ou qualquer outro tipo de fonte, né. Para casos de investidores também, isso é possível. Geração, transmissão ou distribuição. Tá? Então, ela está sempre atrelada a todas essas condições, né? Podendo ser no ato da geração, no ato da minha transmissão de energia e também na minha distribuição de energia. Então, ela atende 100% da necessidade do cliente. Tem que ver só agora qual que é o porte dele para fornecer o BESS que faz sentido para ele também. Então, existem algumas vantagens, né, que são muito claras no BESS. Né? Então, eu tenho uma economia, né, podendo aí parar de utilizar fontes, geradores a diesel, né, no caso, em momentos de ponta, né, que muitas pessoas utilizam. Né? Um caso muito claro é lá no Pará, né, que nós temos uma energia na ponta extremamente cara e eu consigo fazer uma viabilidade financeira que tenha totalmente sentido para esse cliente e utilizar uma fonte que seja totalmente confiável e possui a resiliência. Né? Eu gosto sempre de frisar, o BESS ele tem um tempo de operação, tempo de entrada de 150 milissegundos. Traduzindo isso para todo mundo, é o tempo que você leva para piscar o olho. Então, é muito rápido a entrada em operação desse BESS. Tá? Ela existe uma integração de todas as fontes de geração, então, caso o cliente ainda queira continuar com a fonte de geração a diesel, né, eu consigo integrar isso ao BESS, fazendo com que eu tenha toda uma comutação inteligente. Então, ela vai fazer toda a minha gestão da minha carga, fornecimento da concessionária, fornecimento do meu sistema fotovoltaico e fornecimento do BESS, atendendo todas as cargas do cliente. Então, isso daí é um ponto extremamente importante. Com isso, eu ganho independência na minha rede. No caso, eu não necessito, às vezes, de ter o fornecimento da concessionária, visto que eu tenho a minha energia armazenada que veio proveniente do meu sistema fotovoltaico. Então, isso garante uma independência para o cliente. E o detalhe que nós estamos frisando bastante é zero emissão. Eu não preciso ter uma fonte térmica ali, no caso um gerador a diesel, fornecendo essa energia, poluindo, né, gerando aí mais transtornos para o nosso meio ambiente. Então eu tenho aqui o meu BESS armazenando energia sustentável e fornecendo para o nosso cliente. E no final aqui é gerenciamento da energética que eu comentei, que é a integração de todas as fontes. Tá. Passando aqui para as aplicações, então, para um cliente onde eu tenha um perfil que ele utiliza ali no horário ponta toda a energia, eu consigo fazer o quê? Armazenar essa energia em momentos mais baratos, né, dentro do nosso BESS, e fornecer essa energia no momento mais caro, que é no horário de ponta. Tá?
Ao lado, ali no lado direito, na parte superior, tem a questão da questão da minha demanda, né? Muitos clientes, nós temos a demanda já contratada e não consegue fazer aumento dessa demanda, né? E o que nós fazemos? Colocamos o BES para suprir essa necessidade momentânea desse cliente, para que ele não precise contratar mais essa demanda da concessionária ou, né, até mesmo para regular. Às vezes pode ser que algum evento aconteça e ele tem um pico maior de demanda e ele tem um fornecimento direto pelo nosso BES. Existe também a questão da minha fotovoltaica junto com o meu BES. Então, no momento do meu autoconsumo, eu tenho sempre uma energia que está sobrando. Essa energia que está sobrando eu estou armazenando e utilizando em outros horários. Então, isso daí tem uma grande sinergia e nós estamos fazendo bastante propósito desse daí. Tá? E a suavização de potência, que é basicamente deixar tudo de uma forma mais constante para que não tenha nenhum problema na minha rede elétrica. E esse daí é outra utilização do nosso BES. E para isso, nós temos que fazer um pequeno checklist, algumas informações, que é muito parecido com o que nós apresentamos inicialmente, né? Então, dados iniciais, tipo de instalação da fixação dos módulos, caso haja a necessidade de colocar uma fonte fotovoltaica, a potência máxima da nossa carga, que é algo muito similar que o Matheus apareceu, né? Então eu tenho que saber a descrição exatamente dos materiais, dos equipamentos que estão conectados, a autonomia desejada desse cliente em horas, né? Então com isso eu vou saber exatamente dimensionar o tamanho da minha energia, né? Da minha bateria que vai ser armazenada, os gastos médios de outras fontes, no caso, uma fonte térmica, ali, uma fonte geradora diesel, quanto que ele gasta para fazer a manutenção desse equipamento? Quanto que ele gasta na entrega do diesel? Né? Às vezes é um lugar muito longe, ele tem que fazer um deslocamento muito e o frete acaba onerando mais ainda o custo do diesel. Então, isso aí é extremamente importante. Né? Eu preciso saber qual que é a tensão, isso aí está presente na fatura do cliente, então caso forneça a fatura do cliente para nós, isso daí fica muito mais fácil. E também é um anifilário do sistema, que esse daí pode até ser superado na etapa da viabilidade técnica, que nós temos como fazer para vocês. Tá bom? Perfeito, Gustavo, agradeço a participação. Eu vou fazer a troca novamente, trazer a Val de volta aqui, que a gente vai dar seguimento falando agora de propostas de estações de recarga, o nosso Imob. Val, o que você precisa saber para você fazer uma proposta de Imob? Conta para eles. Então, para a gente poder fazer uma proposta de Imob, a gente precisa ter algumas informações. Qual que é o modelo, né, que o cliente está solicitando? Vocês têm um catálogo lá, né, que tem uma variedade de modelos, e aí você fica naquela dúvida, e agora, né? Como saber qual o modelo que o cliente quer? Aí você vai ter que fazer uma análise, fazer algumas perguntinhas para ele, verificar com ele onde que ele quer utilizar, se é na residência dele, se é em algum comércio, né? E aí você verifica o modelo mais ideal para ele e coloca lá na solicitação qual o modelo que o cliente quer e a gente vai elaborar a proposta. Isso. E um detalhe, pessoal, às vezes o cliente ele não sabe o modelo que ele quer, ele sabe o carro que ele vai comprar. Então vocês falam pra gente, por exemplo, o carro que ele comprou ou que ele vai comprar, pra gente ali achar ali o datasheet desse carro e definir ali qual que é o melhor modelo para ele, certo? A gente consegue fazer isso daqui internamente também. Isso. E aí, avançando, gente, um outro tipo de proposta, que já quase acabando a parte de propostas, questão de seguro solar. Val, o que você precisa saber para fazer uma proposta de seguro solar? Então, seguro solar, a maioria das solicitações que eu recebo sempre vem faltando alguma coisa. Então, fiquem muito atentos a essas informações. Para solicitar seguro solar, você vai ter que informar para nós qual a usina que o cliente tem. Ele precisa me dizer quais são os módulos, tipo, qual a marca do módulo, a potência do módulo e quantos módulos tem, qual o inversor, a marca do inversor e a potência dele, e o tipo de fixação, né? Qual telhado que o sistema foi instalado, se é cerâmico, fibrocimento, e tem também que anexar a nota fiscal da usina. Porque sem essas informações a gente não consegue também ter um valor, né? Estimar um valor para poder colocar na proposta. Perfeito. E aí, gente, essa questão, uma coisa assim, se o cliente ele fechou a usina com a Energy e a gente vai segurar a usina dele, a gente já vai ter ali várias informações dele, né? Como o que foi vendido para ele, a nota fiscal dele, essas coisas a gente já vai ter.
Só que chega bastante solicitação para a gente de clientes que não foram atendidos pela Energy. Então, esse checklist de informações vocês precisam trazer para a gente, certo? Sim, porque principalmente quando não é feito com a Energy, né? Porque quando é feito com a Energy, a gente ainda consegue buscar nos nossos documentos, nas nossas pastas, os dados da usina. Mas assim, quando é um cliente que fez com outra empresa, daí se não passar essas informações, não tem como fazer a proposta. Beleza. E aí, gente, ó, alguns detalhes aqui do que a gente gostaria que vocês evitassem fazer. Então, por exemplo, solicitar proposta ou readequação da proposta via WhatsApp. A gente tem o sistema onde vocês utilizam, então assim, solicitem as propostas de vocês através do sistema, tá? Justamente para a gente não ter problemas futuros com questões de comissão e tudo mais, porque quando vocês solicitam pelo sistema, aquela proposta, aquele cliente já fica vinculado a você. Se eu solicito via WhatsApp, a gente perde esse vínculo. Então a gente não está aceitando ali esse tipo de solicitação, né? Estamos aceitando solicitações exclusivamente pelo sistema, tá bom? Uma outra coisa, né? Solicitar propostas sem as informações básicas. A gente passou aqui os checklists do que a gente precisa para cada tipo de proposta. Por quê? Sem esse checklist, sem essas informações recebidas, a gente não consegue elaborar e aí a gente fica ali travado, né, naquela proposta e não consegue devolver para vocês ela completa para vocês apresentarem ao cliente, tá bom? E aí um outro ponto, 2 pontos bem importantes. Evitem ao máximo enviar a proposta ao cliente sem ler ela antes. Olhem a proposta, verifiquem se está de fato de acordo com o que vocês solicitaram. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com as nossas áreas para tirarem as dúvidas de vocês antes de apresentar a proposta para o cliente. E por fim, evitem ao máximo marcar a reunião com o cliente sem ter a proposta em mãos. Imagina, vamos dizer que por acaso a gente tem algum problema que a gente não consegue enviar a proposta para vocês por algum motivo alheio à nossa vontade e aí vocês já marcaram a reunião de apresentação com o cliente. Como que fica a situação? Fica uma situação um pouquinho chata, né? Então vamos sempre ler a proposta antes, marcar a reunião quando eu já tiver recebido a proposta para evitarmos situações ali desagradáveis com o cliente, tá bom? Tem mais alguma coisa para complementar ou é isso? Só em relação ali a solicitar proposta e readequação via WhatsApp, caso, às vezes tem algumas exceções que a gente pode estar atendendo, né? A solicitação pelo e-mail e pelo WhatsApp. Mas, assim, é essencial que vocês evitem. Mas não que isso não vá acontecer. Pode ser que aconteça, né, de vocês precisarem, que às vezes é um CPF que está preso em nome de outro consultor, e aí às vezes o sistema não libera. Aí, realmente, a gente vai ter que fazer por aqui. Mas, assim, o ruim de fazer por aqui é que você não consegue ter seu controle depois, né? E você vai ter que sempre estar solicitando para a gente pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, evitem. Isso, e assim, quando a gente acontecer situações onde vocês não estejam conseguindo solicitar ali a proposta via sistema, aí envia no e-mail, tá? Vou colocar na tela aqui agora quais são os nossos canais de atendimento. Aí, ó, quando vocês tiverem alguma situação onde vocês não estejam conseguindo usar o VO, aí vocês usem o e-mail. Tem o e-mail de proposta, né, que a Val tem acesso, algumas outras pessoas ali também têm acesso. E aí tem os telefones, né? Esse primeiro telefone, final 3311, é o telefone que vocês falam direto com a Val, né? Ali tem um contato com as propostas ali, onde vocês vão tirar dúvidas sobre as propostas que a Val falou, seguro, baterias, o Imob, o Solar Grupo B. E aí tem o telefone de baixo, que é o telefone que vocês falam diretamente com o Gustavo, né? O final 2138, onde vocês vão falar sobre essas propostas maiores. Vocês viram que essas propostas maiores, elas têm ali um nível de complexidade, certo? Então não são propostas tão simples. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, né? Ver ali de apresentar a proposta junto conosco, né? Pra gente estar ali dando suporte para vocês, porque realmente tem algumas propostas que são bem técnicas e aí tem justamente o Gustavo que é especialista nesse tipo de produto e consegue dar todo o suporte para vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui se a gente tem dúvidas. Acho que pode até verificar vocês dois aqui, Gustavo e Val, porque aí a gente já responde as dúvidas aqui. Bom, primeira pergunta aqui, gente, ó. Do Wanderson, ele perguntou sobre percentual de desconto de assinatura. Perguntou se não seria somente 17%. Essa questão do desconto de assinatura, gente, ó, falando do Easy Connect especialmente. O Easy Connect, ele é um desconto fixo, certo? O que o Gustavo trouxe hoje seriam os descontos quando a gente vai fazer uma venda uma locação daquele equipamento, certo? E esse desconto, geralmente ele é pré-definido com o cliente, já vem pré-definido, ou ele pode ser definido aqui. Acho que o Gustavo pode falar melhor sobre isso. Exatamente isso, Matheus. Deixa só aparecer um pouco mais aqui na tela. Mas nós temos, então, como fazer uma usina e nós colocamos nosso desconto para o cliente. Tá? Então, essa condição que nós já temos no Easy Solar
do Connect, perdão, Easy Connect, nós já temos um desconto pré-definido pelo investidor que já fez essa usina com as condições dele, e nós temos aqui como fazer uma usina própria e colocar o desconto que nós queremos, tá? Obviamente, queremos ser competitivos no mercado também, nós podemos colocar um pouco mais, mas nossa rentabilidade vai cair. Então, isso fica totalmente definido pelo quem está fazendo o investimento dessa usina. Beleza. E ó, tem um comentário aqui do José Afonso, ele agradeceu por tantas informações enriquecedoras. A gente fica muito feliz de ouvir esse tipo de comentário, porque é justamente o foco desse treinamento, né? Trazer o máximo de informações possíveis para vocês. E eu vou reforçar uma coisa que eu falei no primeiro dia. Se vocês tiverem sugestões de temas para um próximo Energy Summit que a gente vai realizar futuramente, gente, podem dar sugestões para a gente, viu? A gente estamos abertos para ouvir as dúvidas que vocês têm, e a gente pode até fazer algo um pouco diferente, com novas informações, com novos temas que vocês vão sugerir, tudo bem? E aí tem uma pergunta que é para você, Gustavo. O BES, ele é algo fixo ou consigo atender temporariamente um local e depois atender outro local? Tem a opção de mobilidade, tá? Essa mobilidade ela acaba ficando que eu tenho que investir em algo que faça o transporte desse equipamento, né? Então pode ser que eu onere um pouquinho mais a questão do meu fornecimento do material, porém existe essa condição, tá? Então ela pode atender um supermercado que tenha uma necessidade de um evento, algo do tipo, eu consigo fazer esse fornecimento, tá? Então ela pode ser móvel, mas eu sempre recomendo que deixe ela fixa e estática em um único ambiente para que tenha uma maior viabilidade financeira para todos, no caso, né? O Wanderson, ele tinha feito a pergunta referente ao desconto. Ele perguntou se essa opção está disponível hoje. Se for referente à parte de energia por assinatura, ela está disponível, tá? A gente tratou isso ontem à tarde, tá bom? Então, tem um vídeo de ontem à tarde onde a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu peço para você assistir ele, que acho que tem informações bem relevantes a respeito de produtos de energia por assinatura, tá bom? Se for essa a dúvida, só dá um ok pra gente. E aí tem uma pergunta do Carlos Roberto, que é sobre assinatura de contrato. Isso daqui daqui a pouco a gente vai falar, tá? A gente já está chegando na parte de contrato, aí a gente responde essa sua dúvida durante a apresentação, tá bom? Pessoal, tem mais dúvidas ou é isso? Bom, então Val e Gustavo, agradeço a participação de vocês. Reforço, gente, que ambos estão aqui à disposição de vocês, consultores, para qualquer dúvida que vocês tenham naqueles canais de atendimento que a gente falou, beleza? Muito obrigado a todos, e só reforçando mais ainda, gente, nós estamos aqui totalmente à disposição para vocês. Caso vocês tenham dúvida na inserção da proposta, por ser um projeto especial ou não, né, nós estamos aqui totalmente dispostos para fazer essa melhor atendimento a vocês, tá bom? É isso, obrigado, gente. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. É isso aí. Bom, gente, agora a gente vai seguir aqui na nossa apresentação e a gente já vai para um outro tema, o tema que é viabilidade técnica, né? Como que acontece a viabilidade técnica? A viabilidade técnica ela vai acontecer no momento, a partir de quando a gente fizer já o avanço da negociação com o cliente. E a viabilidade técnica ela é feita para todos os tipos de propostas que a gente apresentou, exceto a proposta de seguro solar, porque já é uma usina que já está instalada, a gente só vai segurar a usina. Mas o resto, a gente faz viabilidade técnica para todas as propostas, tá? E aí quem que vai falar sobre viabilidade técnica é o meu convidado que está aqui ao meu lado, que é o Adrilino, ele que está ali, já está há algum tempo aqui na empresa, falando sobre a parte de viabilidade técnica. E Adrilino, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para eles, que é para você contar para o pessoal, quanto tempo você está aqui na empresa e como que é a sua rotina Energy, como que é trabalhar aqui na Energy? Bom dia a todos. Acredito que eu já conheço alguns consultores, aos novos, prazer em conhecer, meu nome é Adrilino. Eu estou na empresa aqui há aproximadamente 1 ano e 8 meses. Trabalhar na Energy é um prazer imenso. A gente sempre está com aprendizados novos, trazendo produtos novos. Então, a todo instante, a gente tem maior conhecimento, né? Inicialmente, eu já tinha trabalhado um pouco na área de solar quando eu entrei aqui. Logo que eu formei, eu comecei na Energy e aqui foi uma sessão de aprendizados, né? Desde as usinas menores para usinas maiores, mercado livre, o sistema por assinatura, só agrega para a gente a Energy. É um prazer enorme trabalhar aqui. Isso aí, gente. Então, slide na tela, pessoal, vamos falar um pouquinho já sobre como é esse processo de viabilidade técnica, tá bom? E aí, deixa eu avançar aqui. Adelino, como que o consultor solicita a viabilidade técnica pelo sistema? Então, após feita a solicitação da proposta de viabilidade técnica, né, vocês irão apresentar ela para o seu cliente. Após o cliente dar o aceite e assinado o termo de compromisso, vocês irão informar para a gente, através do VO,
o aceite do cliente. Após o aceite do cliente, né, após vocês informarem para a gente, ele já cai para a viabilidade. Em viabilidade, no VO de vocês estará disponível lá a fase em viabilidade, né? Então, vocês terão a lista dos seus clientes e vocês conseguirão observar a fase que está. Se está em viabilidade técnica, se está em proposta. Após o aceite de viabilidade, nós entraremos em contato, né, para solicitar os documentos. Esses documentos para iniciar o processo de contrato e o processo de cadastro do pedido VEG. Aqui temos uma lista de documentos para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essa lista de documentos é enviada nos grupos de consultores, né? Nós enviamos um folder com todas essas listas e ficará disponível aqui no YouTube. O processo de agendamento da visita. Como funciona esse processo? Iremos definir se será feito com a nossa equipe própria ou se será com o integrador. Após definido qual equipe irá realizar a visita, nós entramos em contato com o cliente e o cliente... E esse cliente, ele consegue... Perdão. Nós entramos em contato com o cliente para checar o horário e ver a disponibilidade dele e a nossa equipe. Após combinado com o cliente, agendamos a equipe, ela vai até o local e recolhe os dados. Também, ao primeiro contato, também solicitamos ao cliente se ele tem algum projeto elétrico, algum projeto arquitetônico, que auxilie a gente na análise do sistema. Caso seja um integrador em outra região, que não seja a nossa equipe, nós iremos verificar se nós possuímos esse integrador nesse local. Caso não tenhamos esse integrador, iremos solicitar o credenciamento do integrador. Por isso que, às vezes, acaba demorando um pouco mais em algumas regiões onde não possuímos os integradores. Mas, a partir do momento que a gente verifica que não tem esse integrador, a gente vai buscar ele para a gente fazer esse levantamento e entregar a viabilidade, tá? E uma dica que a gente dá para os consultores, gente, se o local não tem ainda, vocês sabem que é um cliente num local talvez um pouco mais isolado, alguma cidade que talvez não tenha vendido ainda, já avisa a gente com uma certa antecedência que você tiver com essa negociação com o cliente para a gente já ir atrás desses integradores, tá? Para não ficar ali depois talvez parado numa etapa de viabilidade por causa dessa procura que a gente vai fazer do integrador, tá bom? Avançando aqui. Após a coleta de dados, né, os nossos integradores, eles têm um checklist que através de fotos e vídeos eles coletam os dados necessários para que seja possível fazer a análise. Com essas fotos e vídeos a gente faz uma análise da estrutura do telhado, do espaçamento entre as terças, do espaçamento entre as tesouras, das condições do telhado, se a estrutura está em boas condições, se não tem telhas quebradas, não tem telhas trincadas ou algum tipo de infiltração que pode, se caso tenha, será observado e será acrescentado na proposta. Também é observado o padrão de entrada, se será necessário fazer alguma adequação no padrão, se será necessário fazer a troca da bitola dos cabeamentos, se dá para aproveitar algo no padrão também, podemos aproveitar a caixa, podemos aproveitar o poste, então tudo será indicado. Também, com isso, fazemos a análise do tipo de fixação apropriado. Dependendo da estrutura, a gente pode alterar a fixação para a que melhor encaixe no local. E se, como trabalhamos às vezes com os kits fechados, também verificamos a necessidade de ser solicitado um adicional de estrutura para que possa ser instalado os módulos da melhor forma possível no dia da instalação. É feito também uma estimativa de do material necessário. Nós temos uma estimativa e caso ela ultrapasse, né, quando é feita a análise, ultrapassa a estimativa, colocamos nas observações um custo adicional referente
a ultrapassagem dessa estimativa. O local, também é definido o local da instalação do inversor, através do integrador, ele passa para a gente onde o cliente solicitou. Se o cliente solicitou que fosse colocado em um lugar, o entregador, na hora, ele informa para o cliente se esse local é bom, informa também, olha, é melhor colocar em um local abrigado, você economiza com a cobertura. Nós procuramos um local que seja mais próximo ao padrão. Pessoal, eu queria fazer só um adendo em relação a esses pontos que o Adelino falou. Assim, questão de condição de telha, por exemplo. Quando a gente fala da condição da telha, a gente analisa ali se ela tem condições, por exemplo, de aguentar o peso da equipe que vai fazer a instalação, certo? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai analisar. Por exemplo, se a gente está falando de um telhado de tipo fibrocimento, se o telhado do cliente tem telhas do tipo 4 milímetros, a gente não consegue instalar. Então, o cliente ele vai ter que fazer a troca do telhado. E por que a gente pede isso, gente? A gente está falando de um sistema que vai ficar instalado no telhado do cliente por 25 anos pelo menos. Então a gente tem que garantir, né, o cliente tem que ter condições, o telhado do cliente tem que ter condições de receber a equipe que vai instalar, de receber o acréscimo de peso dessa estrutura, tá? Então se eu estou no telhado onde a telha eu já sei que ela não suporta, eu preciso já indicar essa troca da telha. E se eu vou para um telhado cerâmico, por exemplo, onde o telhado é muito antigo, muito velho, tem telhas quebradas, eu preciso que essas telhas sejam trocadas. Eu preciso que o cliente deixe telhas ali, por exemplo, para a gente fazer a troca em eventuais quebras feitas pela equipe, porque esses telhados muito velhos, a chance de ter problemas durante a instalação é maior. Mas o que a gente recomenda, gente? Clientes que tenham ali um telhado já um pouco mais ruim, digamos assim, ele já tem que partir para um lado de reformar o telhado, de trocar as telhas, fazer questões nesse sentido para garantir que não só que o sistema vai ficar ali naquele local instalado durante o tempo de vida útil do sistema, mas também para garantir a segurança de quem vai fazer a instalação, a segurança de quem vai fazer a manutenção desse sistema futuro, tá bom? E ali depois, quando a gente fala de local do inversor, qual que é o local ideal? O local abrigado, preferencialmente próximo ao padrão de entrada, né? E aí, lógico, quando a gente fala abrigado, mas também não pode ser uma sala muito fechada. Por quê? Porque o inversor, ele esquenta, né? Então, se eu fico em um local muito fechado, ele perde um pouco de eficiência por causa da falta de ventilação. Então, quais são os ambientes ideais? Locais abrigados, que tenham ali uma ventilação, e preferencialmente ali próximo do padrão de entrada do cliente, para evitar ali, por exemplo, um material a mais, um custo adicional a mais para aquele caso, tá bom? E aí um detalhe, se a gente for colocar numa parede externa que seja desabrigada, naturalmente que a gente vai ali colocar um custo a mais de cobertura que o cliente pode ou não fazer conosco, tudo bem? Eu vou voltar a palavra aqui para o Adelino, que vai falar um pouquinho sobre a questão do processamento de imagens que a gente realiza aqui nos locais onde a gente tem o drone disponível. Isso mesmo. Em algumas regiões, além do checklist necessário que o integrador faz, ele consegue fazer um levantamento com o drone, coletar as imagens do local. Como esse levantamento, as fotos de drone são georreferenciadas, nós conseguimos fazer um processamento das imagens que gera nuvem de pontos. No vídeo está passando de forma bem acelerada, tá? Mas esse processo ele leva um certo tempo, mas com ele vocês conseguem ver, gera uma imagem em 3D real. Então, eu consigo fazer a alocação dos equipamentos, consigo verificar a altura dos obstáculos e, com isso, fazer uma simulação de forma mais eficiente, mais precisa possível para entregar para vocês, para o cliente. Como é feita a nossa simulação, né? Como é feita aquela geração que chega na proposta? Através desses dados coletados, né? Ou foi o integrador que subiu no telhado e passou as alturas dos obstáculos, ou nós conseguimos realizar a nuvem de pontos e simular esse telhado no nosso aplicativo que atualmente nós utilizamos o Solergo. Está vendo essa projeção em vermelho? Essa projeção em vermelho são a projeção de sombreamento dos obstáculos durante os 12 meses. Após realizada a simulação, que também está de forma bem acelerada, ela gera um resultado para nós em kWh/ano.
E esse resultado é o resultado que nós colocamos na proposta, né? Que é até que muitas vezes alguns consultores, né, chegam para a gente e perguntam: poxa, mas na proposta inicial estava um valor de geração X, por quê? O que aconteceu? Ah, possui sombreamento? Não, lá no local não tem sombreamento. Porém, às vezes com a orientação do telhado, ou o telhado só tem orientação sul ou leste-oeste. Com isso, já acaba provocando uma menor eficiência e acaba tendo uma redução na geração, tá? Um ponto só que vale chamar a atenção, gente, é que essa simulação ela é específica para o cliente. Então a geração que sai pós-viabilidade ela é específica para aquele caso. Aqui a gente colocou um exemplo onde tem bastante incidência de sombreamento, tanto nesse lado direito, onde é uma instalação de telhado, como nesse lado esquerdo, onde é solo. Mas assim, não é sempre, todos os casos, onde a gente vai ter alto índice de sombreamento. É sempre analisado caso a caso, tá? A viabilidade ela é feita para o cliente, para aquele cliente em questão, tá bom? Após toda essa análise realizada, é feito a autorização de venda, né, com as observações e adequações necessárias da proposta. Essas observações e essas adequações serão implementadas na proposta pós-viabilidade. Serão acrescentadas nessa proposta pós-viabilidade. Nela também será enviado o layout dos módulos, né, para que você possa apresentar para o cliente. Tenha muita atenção, né, na hora que for apresentar essa proposta, enviar para o cliente essas observações e essas adequações, pois nela estará descrito tudo certinho. E também, caso queira adicionar na proposta, o cliente solicitou que a adequação ou solicitou que o laudo que tinha colocado que ele poderia escolher entre fazer com a Energia ou fazer com terceiros, ele escolheu fazer com a Energia, avise o setor de proposta para que possa ser adicionado no valor de proposta e vai no campo lá junto à observação que tem a adequação do padrão, tá? Há alguns casos fora da curva, né, que são casos diferentes, que seriam a instalação solo, a instalação em carport e a instalação em sistema tracker. O que altera nesse tipo de instalação? Esse tipo de instalação, primeiramente precisamos de um terreno que seja feita a limpeza do terreno. Será explicado no contrato, vocês verão que tem uma cláusula que fala sobre essa questão da limpeza do local. Então, todos esses 3 tipos de sistema precisam dessa limpeza. Também, nas instalações em carport, precisamos que seja feita uma análise do local para ver como será feita a fundação. Hoje em dia, o sistema de estrutura é totalmente da WEG e com após realizado esse levantamento, será feito um custo adicional de fundação dos carports, tá? Então, é feita a proposta inicial, após a análise da viabilidade, vai vir um custo de fundação dos carports de acordo com a quantidade de vaga que será instalada. Um ponto importante a respeito dessa fundação, gente, é que ela tem que ter uma profundidade mínima. Então, essa profundidade, a gente precisa analisar o local para ver se ele vai conseguir, para ver se a gente vai de fato conseguir instalar naquele ponto. Por exemplo, se eu vou instalar em um local onde eu não tenho ali uma profundidade adequada, eu não consigo partir para uma proposta em carport. Eu vou ter que pensar em soluções diferentes para aquele cliente, tá bom? Então essa questão da fundação, de fato, é uma questão muito importante que tem que ser avaliada. Então se eu vou para um local onde eu não tenho possibilidade de fazer a fundação do meu sistema, eu infelizmente não consigo utilizar esse tipo de estrutura. Tem que pensar em soluções alternativas, certo? O processo de viabilidade, como é que ele funciona, né? Primeiro, após o recebimento da proposta, né, é solicitado a documentação do cliente para que possa ser realizado o contrato e feito o agendamento da visita técnica com o integrador. Após a coleta dos dados, é feita a autorização de venda, né? Caso a autorização de venda seja negativa, será informado ao consultor por qual motivo é negativa. Talvez é inviável. Inviável economicamente. Talvez não atingimos a geração que o cliente necessitava. Iremos entrar em contato com o consultor e informar para ele, olha, não conseguimos atender a essa condição. Podemos seguir dessa forma? Olha,
desse local não deu para fazer a instalação. Será que o cliente não possui um outro local para que a gente ainda assim entregue o que o cliente precisa? Caso a autorização de venda seja positiva, nós passamos os dados para a proposta, é feita a observação em proposta, como foi falado anteriormente, e vai para a fase de elaboração do contrato. Após a elaboração de contrato, vai para a Lene, a Adriele, envia para assinatura. Contrato assinado, seguimos o processo de contrato assinado, pago, batido o sino, fazemos o quê? Nós iniciamos o pedido VEG, que geralmente é D+1, né? No dia seguinte, nós já fazemos o pedido na VEG e depois fazemos uma reunião interna, né? O kick-off, que é com o gestor de obra, o projetista e a equipe de pós-vendas, que é a equipe responsável pela jornada do cliente. Ela que fará o contato total ali com o cliente. Nós fazemos esse alinhamento para que chegue a tudo redondo na hora da instalação. Caso a assinatura não foi feita ainda, a Lene irá cobrar os consultores perguntando se foi feita a assinatura até que seja assinado ou o contrato move para parado. Bom, gente, chegando já ao fim da parte de viabilidade técnica, esse daí é o e-mail da viabilidade, onde vocês podem tirar dúvidas, fazer, né, solicitações, né, onde vocês podem, inclusive, colocar esse e-mail em cópia quando for fazer o envio do documento para o pessoal de contrato. E tem o telefone ali que vocês podem ligar, pode mandar o WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês sobre clientes em específico, né? Ah, estou com um cliente em viabilidade, quando que fica pronto? Ou, eu recebi essa proposta para viabilidade e estou com algumas dúvidas, com quem que eu posso tirar? Pode entrar em contato nesse número aí, tá? E aí vocês vão sanando as dúvidas dos clientes específicos de vocês. Tudo bem? Tem mais alguma consideração, Adelino? Acredito que é isso. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês podem me cobrar lá. Toda vez que vocês mandam mensagem, eu sou lá para responder, tá? E é isso. Gente, pelo que eu vi aqui, não tem dúvidas a respeito dessa parte da apresentação. Então, Adelina, agradeço a sua participação aqui hoje conosco. E aí eu já vou partir também para o próximo tópico. Deixa eu avançar aqui. Pessoal, próximo tópico. E aí eu vou trazer uma nova pessoa, uma nova convidada para ficar aqui conosco, que é a Lene, gente. A Lene, ela fica na parte de financiamentos e contratos, né? É uma dupla ali, a Lene e a Adriele. Hoje a Lene está aqui conosco para falar sobre a parte de financiamentos e contratos. E aí, Lene, deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu repito para você. Há quanto tempo você está na Energy? E aí, como que é trabalhar aqui na empresa, como é a sua rotina? Bom dia, pessoal. Sou a Leucilene, mais conhecida como Lene, né? Do setor de contratos e financiamentos. Pessoal, voltando, sou Leucilene, mais conhecida como Lene, né, do setor de contratos e financiamentos. Iniciei minhas atividades aqui na Energy em 2021, em abril agora completo 3 anos. E iniciei no setor de financiamentos e aí tive um desafio muito grande de unificar os setores no 2022. E é isso, gente, estou aí para qualquer coisa, um pouco nervosa. Relaxa, Lene, ó. Gente, aqui a gente está falando um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Para vocês consultores estarem aí por dentro do nosso processo, entenderem como que é elaborado as coisas, para vocês saberem ali que, assim, tudo tem um certo tempo para ser feito e tudo mais, tá? Então, por isso que a gente está fazendo esse processo, esse treinamento, falando sobre os nossos processos internos, para vocês terem um pouco de noção sobre como que é o nosso dia a dia, como que é a nossa rotina, tá? Então, eu vou pedir pro pessoal colocar o slide na tela. A gente vai iniciar falando ali, primeiro, sobre a parte de financiamento, né? E financiamento a gente tem ali duas opções. O cliente ele pode fazer um financiamento por banco próprio ou ele pode fazer através de instituições bancárias que são parceiras nossas. A gente tem algumas instituições, certo, Lene? Isso mesmo. Eu vou passar aqui falando das 5, né, que é o BV Financeira, o Itaú, o Sol Fácil, a Losango e o Condocast, que é só para condomínio. Pode pular os slides.
Vou iniciar falando do BV Financeira. A taxa de juros é variável, não tem taxa fixa, depende muito do perfil do cliente. Está variando entre 1,5% a 2,5% ao mês. A carência máxima é de 120 dias, prazos de até 96 vezes também é uma condição aplicada de acordo com o perfil do cliente. Eles financiam para pessoa jurídica e física e tem um limite máximo de financiamento, que é 500 mil para pessoa física e 2 milhões para a pessoa jurídica. Agora, o Itaú também é variável, a taxa de juros deles, varia entre 1,5% a 2,5%. A carência também é de 120 dias, prazo de até 60 vezes, e eles financiam apenas para a pessoa física, e o valor máximo deles é de 130 mil. E eles têm uma exigência que é de abrir uma conta por um aplicativo digital, que é gratuito. A Solfácil tem também variação de juros, que é de acordo com o perfil. A carência máxima deles é de 180 dias. Eles têm prazos de 120 vezes e 144 vezes. 120 vezes é para pré-fixado, que é aquele valor fixo, e pós-fixado, que ele tem variação mensal, não é fixo o valor. E eles financiam para pessoa física e jurídica. O limite máximo de pessoa física é 300 mil e pessoa jurídica 500 mil. E não tem necessidade de abrir conta. A Losango, eles estão com uma taxa fixa de 1,71% para quem é correntista e 1,75% para boleto, quem não tem conta na Losango, no caso, o Bradesco. A carência máxima de 180 dias, prazos de até 60 vezes, e eles financiam para pessoa física e jurídica no valor máximo de 2.499.000. E não é necessário abrir conta também. A Condocash é uma financiadora que só faz para condomínio. Eles têm uma taxa fixa, taxa única, de 2,4% ao mês. A carência é de 120 dias e eles fazem até 120 vezes. E eles financiam só para condomínio. Aí, lá embaixo, nas observações, fala assim, e após a aprovação do financiamento em assembleia, no caso do condomínio, aí vocês enviam uma documentação para mim, que vai passar logo no próximo slide, e o prazo de retorno é até 72 horas. Essas informações que estão na tela, pessoal, para simulação. São informações básicas que eu preciso para simular nas plataformas. Pessoa física, tenho algumas informações que eu preciso, que é o número do CPF, data de nascimento, o valor da renda, o telefone, o e-mail e o valor da proposta. Se não tiver a proposta, me passa o valor que a gente faz uma simulação básica. Para a pessoa jurídica, eu preciso do número do CPF, a data da abertura da empresa, o valor do faturamento e o número do CPF do sócio, e também o valor da proposta. Agora é a documentação necessária quando eu já fiz a simulação e agora eu só preciso... o cliente já deu o aceite ali na quantidade de parcela que a gente simulou e aí eu preciso enviar para análise, né, do banco. Aí tem uma lista que está passando aí, inclusive a gente até mandou já no grupo dos consultores, né? Uhum. Não vou falar aqui, mas assim está bem completo, gente. A questão ali do comprovante de renda, os bancos eles não exigem o comprovante, tá? Mas aí tem algumas informações que eu preciso, que é o cargo, a profissão, a data da admissão e o valor da renda para a pessoa física e para a jurídica também, ali do sócio, as informações do avalista. O importante, pessoal, é que aquela primeira relação de documentação mais simplificada é só para simulação. Para a gente fazer a simulação, para ver qual vai ser a taxa, no caso dos bancos que são mais variáveis, coisa nesse estilo, tá bom? Essa segunda relação de documentação é quando já passou essa parte de simulação, a gente vai para a aprovação do financiamento, que é de fato liberação daquela verba para o cliente, tá bom? Então essa parte de aprovação tem um rol de documentos um pouco maior, tá? Então ali no grupo dos consultores, a gente vai, lógico, a gente vai enviar esse slide hoje para vocês, mas lá já tem essas informações e aí vocês mandam isso pra gente que a gente consegue dar seguimento na aprovação do financiamento nessas instituições, né, que são feitas aqui em parceria conosco, que são essas que a gente citou. Tá bom? Isso mesmo, gente. Aí agora a documentação necessária para o Condocash, que como é só condomínio, são documentos diferentes,
que é a ata da Assembleia aprovando o crédito, a ata da Assembleia Extraordinária ou Ordinária, o balanço financeiro, comprovante de endereço do condomínio, convenção, documento do síndico e documento do subsíndico. Essas informações são após a simulação, né, que eu faço na plataforma deles, e o cliente já deu aceite, aí eu preciso dessa documentação para eles fazerem a análise. Esse é o nosso telefone para solicitar a simulação de financiamento. A gente fica ali o tempo todo ali, estamos tendo bastante demanda, né, nas solicitações de financiamento, mas assim estamos disponíveis para, pode ser que não entregue na hora, né, como o Matheus já falou, está acontecendo algo atípico, né, que está bem movimentado ali o ritmo, que é algo bom para a gente. Mas é isso, gente. É só mandar uma mensagem aí no WhatsApp que a gente está ali disponível para responder a vocês. Isso aí. Pessoal, deixa eu já avançar para a parte de contratos. A gente já inicia aqui, a gente fala a parte do fluxo de contratos e depois a gente volta aqui nas dúvidas gerais. Tá falando tanto de financiamento como de contrato, tá bom? Então, Lene, pode iniciar falando aqui sobre o nosso processo de contratos. Então, inicialmente, quando finaliza ali a parte da proposta, a viabilidade, que vocês apresentam a proposta para o cliente, que já deu o aceite, a gente já vai fazer o contrato, eu preciso de algumas informações que são assim, imprescindíveis para mim começar a elaboração do contrato, que primeiro é a confirmação do pagamento, confirmações de informações do contrato, e aí, após, eu elaboro o contrato. Eu pego muitas informações da proposta também, mas tem informações que eu preciso que o consultor me passe. E aí, após, eu envio para assinatura. Teve uma mudança, pessoal, na plataforma de simulação, de assinatura do contrato. Anteriormente era o DocSign, agora é o ClickSign. Eu envio para o e-mail do cliente o contrato, ele assina, como está aparecendo aí na tela, passou bem rápido, mas eu encaminho para ele, ele visualiza o documento, aí vai chegar um código para ele no e-mail, após ele vai colocar o CPF dele, a data de nascimento e finaliza a assinatura. Está bem mais simples agora com essa nova plataforma, que nós começamos tem um pouco tempo também, que está todo mundo se habituando ainda. Mas, assim, se caso surgir alguma dúvida, é só mandar no nosso WhatsApp, a gente entra em contato com o cliente para estar auxiliando ele na assinatura, tá, pessoal? Isso, ela é uma plataforma bem intuitiva, né? A única questão ali talvez seja que a visualização do documento ela é obrigatória, né? Justamente que a gente coloca isso para o cliente de fato olhar o contrato, ver as cláusulas que a gente tem ali, porque o nosso contrato ele tem bastante coisa nele, justamente que vão dar coisas que vão dar segurança para a Energy e para o cliente, para você consultor, para que vocês façam vendas ali de fato coerentes com o que a gente vai estar entregando, tá? Então a gente coloca essa visualização obrigatória do documento para o cliente, ele recebe o token no e-mail, depois que ele visualizou, né, recebe o token, assina e pronto. Já cai aqui para a gente já dar seguimento nos processos do cliente após o fechamento do contrato, né? Isso mesmo, pessoal. E aí, gente, a gente queria tratar um pouquinho aqui das principais cláusulas que a gente tem, que são cláusulas que às vezes surgem dúvidas, né? Então, já antecipando as dúvidas que vocês podem nos trazer, a gente já trouxe algumas cláusulas que são relevantes de serem faladas para vocês, tá? Então, um exemplo aqui. Logo de cara, vocês já vão ter ali a característica do sistema fotovoltaico. O que é isso, gente? É o escopo de fornecimento que a Energy vai estar, né, entregando para este cliente. Vai estar a característica do sistema fotovoltaico em termos de módulos, de inversores, de tipo de fixação. As garantias dos equipamentos já vão ser citadas ali nesse ponto, né? Vai estar a produção, né, anual estimada, vai ter o tipo de fixação. E se tiver adicionais inclusos na proposta, como por exemplo uma adequação de padrão, também já vai estar indicado logo no escopo, certo? E ali logo embaixo disso já vem local de instalação, local da obra. É importante que vocês e os clientes analisem se está tudo correto, se não foi com nenhum problema, para a gente evitar qualquer questões futuras, né? Lógico, a gente já pega as informações que vieram lá desde o início, que passou por proposta, por viabilidade, que passou por proposta de novo. Então, assim, em tese, essas informações já foram alinhadas, mas é importante sempre uma dupla conferência, né, para a gente evitar problemas ali com o cliente depois. E aí, logo embaixo também já vem ali o C gerador e o C beneficiária, né? No caso, o C beneficiário é só se o cliente tiver unidades consumidoras beneficiárias. E aí, gente, um ponto importante. Essas unidades geradoras, unidades beneficiárias, elas têm que sempre, quando a gente está falando de geração distribuída, elas têm que estar sempre na mesma titularidade. Então, as minhas usinas beneficiárias têm que estar na titularidade da UC geradora, certo? As unidades consumidoras beneficiárias
tem que estar na titularidade da unidade consumidora geradora, tudo bem? Isso é importante porque é uma regra, é legislação. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar de forma diferente. E aí, quem que faz a troca de titularidade nos casos que forem necessário? O cliente, tá bom? O cliente tem que fazer essa troca de titularidade e passar essas informações para a gente, porque na hora que eu vou protocolar o projeto, eu preciso já disso pacificado. Eu preciso saber corretamente a unidade consumidora geradora e quais são as unidades consumidoras beneficiárias com o número correto, já com o mesmo titular, tá bom? Senão o protocolo ele não vai ser enviado para a concessionária já com as informações precisas, tá bom? Essas informações já são enviadas no início. Então a gente precisa que isso seja enviado para a gente logo na hora do contrato, para não ter problemas depois na hora do projeto, tudo bem? Você comentar alguma coisa, Lene? Não, pode seguir. Um outro ponto aqui em relação às obrigações do contratante, gente. Aqui a gente fala em relação à manutenção do sistema. A manutenção do sistema, a partir do momento que a gente vende, o cliente é responsável por fazer essa manutenção. Naturalmente que a Energy pode também fazer a manutenção do sistema, desde que, lógico, vai ter uma proposta de serviço, proposta de OIM, que vai ser tratada amanhã no período da tarde, tá? Como que funciona isso. E aí vocês podem vender esse serviço para o cliente também, e é uma outra fonte de remuneração para o consultor. Então assim, a gente entregou a usina do cliente? Não acaba aí, gente, não acaba aí. Entregou a usina para o cliente, a gente pode também vender serviços, vender limpeza, vender manutenção. Então são coisas que precisa abrir a mente de vocês de possibilidades para vocês construírem cada vez mais um portfólio maior de clientes, tá bom? Aí tem a questão depois de disponibilizar a área limpa, né? Essa questão da área limpa é aquilo que a Adelino comentou na hora da viabilidade. Quando a área é o cliente quem fornece para a gente, seja a área do telhado ou seja a área solo, que a gente vai instalar um solo, uma usina solo, um carport ou um tracker. Então assim, essa instalação ali precisa ser feita, essa limpeza, né, do terreno, essa entrega ali, precisa ser feita pelo cliente, tá? Entregar limpo, terraplanado, para que a gente chegue e consiga, tenha condições de fazer uma instalação adequada, certo? E ali depois tem a questão do serviço de telecomunicação, né? Assim, o cliente, ele é responsável por entregar, para a gente disponibilizar para a gente uma rede de telecomunicação, ou seja, um Wi-Fi para que o inversor consiga comunicar. Para que a gente precisa disso? Para fazer o monitoramento do sistema. Amanhã vai ser falado, né, na parte do pós-venda sobre essa questão do monitoramento. E aí é importante, assim, para eu conseguir fazer o monitoramento, eu preciso de uma internet. Se a internet da residência ou que seja um local ao solo, enfim, mais externo, a gente precisa dessa internet, que essa internet chegue até o inversor para que a gente consiga fazer o monitoramento do sistema. Tudo bem? E aqui avançando algumas outras cláusulas que a gente... Então, não vou trazer o contrato inteiro porque ele é longo, tá? Só trouxe algumas principais cláusulas. Ali a questão de providenciar material necessário, providenciar a instalação, né, a obra civil necessária para a instalação de eletrodutos embutidos. Essa cláusula é uma cláusula padrão do contrato, mas isso não é obrigatório, tá? O cliente ele faz só se ele quiser que a instalação dele fique embutida. De manhã, quando a gente falar os tipos de instalação, a gente vai mostrar como que é uma instalação embutida, como que é uma instalação com os eletrodutos que a gente já fornece, tá? Então vocês vão conseguir visualizar. O ponto é, quando o cliente quer que fique tudo embutido, a obra civil é de responsabilidade dele, tudo bem? E ali, por fim, uma cláusula, gente, que é muito importante a respeito do cliente fornecer, né, uma quantidade de telhas, isso específico para telhado cerâmico, para que durante a instalação, caso aconteça que a equipe ali danificar alguma telha, a gente já faz a troca na hora, tá? Isso é para locais onde a telha ela foi danificada durante a instalação. Naturalmente que as nossas equipes elas são treinadas, passam por um crivo técnico antes de eles serem considerados, né, parte ali do nosso corpo de integradores, porém um telhado cerâmico, gente, é natural que aconteça ali por andar em cima dele, rachar uma telha ou outra. Então, assim, por isso que a gente já pede para que o cliente deixe esse bolo de telhas, nessa quantidade de telhas, disponíveis para caso aconteça, já tem ali a telha e a gente já troca na hora. Um ponto importante, se o telhado ele já está com algumas danificações, o cliente tem que fazer isso antes da instalação. Antes de eu chegar para instalar, ele já tem que ter ajeitado ali o telhado dele, entregar o telhado dele apto para instalação. Essas telhas que a gente cita é para trocar no momento da instalação, caso aconteça de rachar alguma telha ou outra, tudo bem? E avançando, questão de prazo de execução. O prazo de execução ele está ali na cláusula 5ª, tá? Ele já está falando o tempo de entrega da obra, então muito importante. Não prometam um tempo menor do que o que está no contrato. Esse é o tempo que a gente vai levar para entregar essa obra. Por que tem esse tempo? Tem tempo de chegada de material, tem tempo de elaboração e entrega do projeto,
tem que chegar não só o material VEG, como o material complementar. Então, tem algumas coisas que envolvem esse prazo de execução. Por isso que a gente coloca sempre um prazo de execução de 90 dias mínimo, né, para os telhados residenciais, pequenos comércios. Quando a gente vai aumentando o porte da usina, indo para usinas maiores, naturalmente que esse prazo ele também vai aumentando, tá? E esse prazo, para contar ele tem algumas condições, que é a assinatura do contrato, o pagamento ali da primeira parcela, né, aquela parcela maior ali de entrada, e algumas questões de entrega do local limpo, né, se tiver que fazer reforço, já entrega do reforço concluído. Então, a partir desses pontos, a partir do momento que esses pontos estiverem pacificados, a gente vai seguir a contagem do prazo de execução da obra, tá bom? E um outro ponto aqui, gente, condições gerais. Essas condições gerais é ali a penúltima cláusula que a gente tem no contrato, e ali, o que tem de mais importante? Nessa cláusula vai as observações que vieram da proposta. Então, assim, a proposta, ela é um documento que faz parte do contrato, ele é anexo ao contrato. Então, se o cliente, quando ele vai assinar o contrato e a proposta. Então, as informações que estão na proposta, elas são válidas juridicamente como parte do contrato também. Então, ali nessa cláusula, ela vai estar citada ali, por exemplo, de qual proposta que a gente está falando, qual que é a ideia da proposta que a gente está falando que é parte integrante deste contrato. Tá bom? Então, assim, é muito legal que vocês, consultores, olhem o contrato também, né? Leiam as cláusulas, porque são coisas que podem, talvez, ter dúvidas dos clientes e vocês já vão saber responder ali de bate-pronto. Lógico que trouxe dúvidas onde vocês não souberem responder, aí vocês vão acionar a gente está aqui à disposição para falar com vocês, né? Sempre dar o atendimento para vocês, responder as dúvidas que o cliente tem. Às vezes alguns clientes não concordam com uma cláusula ou outra, aí mandam para a gente as cláusulas, a gente analisa, aqui a gente tem uma assessoria jurídica por trás também, né? A gente tem que a área de contratos internos, mas a gente também tem essa assessoria jurídica por trás, onde eles dão todo o suporte caso necessário, né? Normalmente o pessoal que internamente além da ADL já consegue responder a maioria das questões, é só casos muito específicos, onde a gente tem essa assessoria jurídica por trás da Energy, tudo bem? E aí tá os contatos do pessoal, os e-mails deles, né? Delas, perdão. E o telefone onde vocês podem ligar, podem tirar dúvida no WhatsApp sobre cláusula de contrato, sobre como está o avanço do contrato, inclusive é o mesmo de financiamento, né? É isso mesmo, pessoal. O setor, ele abrange o setor de contratos e financiamentos. Aí, nesse número, a gente trata dos dois assuntos. E em relação às cláusulas, são assim super necessárias vocês saberem, né, que são cláusulas, algumas são fixas, outras não. E é isso, pessoal. Gente, deixa eu só, antes de passar para as perguntas, eu queria só o slide na tela, por favor. No começo a gente falou que o fluxo nosso, né, o fluxo comercial, digamos assim, o fluxo do cliente dentro da Energy, ele inicia na parte de proposta, passa por viabilidade de contrato e depois ele vai para projetos, instalação e pós-vendas, tá bom? E isso vai ser tratado aqui, só que amanhã. Hoje, infelizmente, como vocês viram, foi bastante conteúdo já, então para não ficar nada muito longo, a gente vai tratar amanhã a parte de projetos no período da manhã, a parte de instalação também no período da manhã e na parte da tarde a parte do pós-vendas, tá bom? Lembrando que a parte do pós-vendas, a gente coloca ela ali no final, mas na verdade ela já inicia a partir do momento que fecha o contrato com a jornada do cliente, tá? E aqui deixa eu ver aqui questão de dúvidas, se temos dúvidas. Ó, Lene, tem uma dúvida aqui a respeito de financiamento. As instituições fazem financiamento em qualquer estado ou cidade, inclusive do Condocash? Sim. É o Brasil todo, abrange todo o território brasileiro. É isso mesmo. É isso aí. Tem mais uma dúvida, pessoal? Mais dúvidas ou é isso? Anteriormente tinha uma pergunta, né, sobre a forma de assinatura e aí já foi tratado também aqui no vídeo, isso, que agora a gente está com o ClickSign. ClickSign. Se o cliente, assim, vamos dizer que tem certos clientes, principalmente pessoas mais idosas, às vezes não tem tanta habilidade com tecnologia. Como que a gente faz nesses casos? Então, aí tem que imprimir o contrato, né? Isso mesmo. Quando é daqui, né, da região, a gente consegue imprimir o contrato, aí ele vem até aqui na sede fazer a assinatura, ou então imprime, né, quando não é daqui da cidade, imprime, assina e escaneia e encaminha para a gente novamente. Aí pode enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp também. Muito importante que essa parte de imprimir, tem que imprimir o contrato e a proposta. E aí tem que rubricar todas as páginas do contrato e da proposta e assinar ao final do documento, tá? Tanto da proposta como do contrato tem que ter assinatura ali no final. Isso mesmo. O Adisonir perguntou essa questão da demora de 90 dias para fazer a instalação. O que eu comentei um pouco antes, Adisonir. Assim, a gente entende, lógico, eu compro um sistema, eu quero que ele seja instalado o mais rápido possível. E a gente tem isso em mente, a gente trabalha para que isso seja instalado o mais rápido possível. Porém, existem prazos, existem questões que têm que ser feitas dentro do nosso processo
que impedem, por exemplo, de eu em 30 dias já entregar o sistema. Tem algumas questões que impedem isso. Por quê? Tá? Isso vai ficar muito claro amanhã quando o pessoal tratar os processos de projeto e instalação, onde vocês vão entender na prática o que acontece depois que o cliente fecha o contrato, tá? Mas de forma geral, o que acontece? A gente vai protocolar o projeto. A partir do momento que o cliente fechou o contrato, a gente já vai partir para a parte de protocolo do projeto e partir para a parte de pedido do kit VEG. São processos que vão andar em paralelo. E protocolo o projeto, aí eu tenho que programar a instalação, né? Lógico, essa instalação só vai ocorrer depois que eu chegar o meu material, depois que o meu projeto estiver pronto, eu já tiver elaborado minha lista de material. Então, assim, são processos que têm um certo tempo, tá? Infelizmente, a gente não consegue, assim, com um tempo muito curto, entregar o sistema já pronto para o cliente, porque a gente tem esse tempo de entrega do material. Por exemplo, a VEG, que é a nossa fornecedora de materiais, ela tem o tempo dela de entregar o kit VEG do cliente, tá? Mas assim, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente? A gente coloca 90 dias como prazo do contrato, mas a gente não tem como meta entregar a obra em 90 dias. A gente tem como meta entregar a obra antes. Isso é uma coisa que o pessoal tratará disso melhor amanhã, tá? A gente tem essa meta de entregar antes. Isso é uma coisa que faz parte aqui da empresa, de entregar tudo o mais rápido possível, para, né, a gente não quer realmente ficar com o cliente ali executando eternamente, a gente quer entregar para que o cliente se beneficie, né, dos frutos que a energia solar traz para ele, tá bom? Mas infelizmente tudo tem um processo, tudo tem um certo tempo e por isso a gente tem esse tempo mínimo de contato de 90 dias, tá? Uma outra pergunta aqui, existe a possibilidade, isso é para você, Helene, existe a possibilidade de hipotecar um imóvel como garantia em caso de algum cliente que não atenda os requisitos de praxe na análise de crédito? Essa questão de entregar, até o conhecimento que eu tenho aqui é de que não, tá? O conhecimento que eu tenho é que não tem como, assim, se ele não foi aprovado na análise de crédito, isso é uma questão da instituição bancária, né? Quando a gente vai fazer a simulação e depois a aprovação, a instituição bancária vai analisar o perfil daquele cliente, a renda que ele tem, né? Vão analisar aquele rol de documentos que a gente passou para ver se aquele cliente ele vai ser aprovado no crédito. Então, assim, a gente tem uma análise de crédito tanto na parte de financiamentos como no outro produto Easy Solar, que a gente comentou ontem cedo, né? Então, assim, são pontos onde a gente tem análise de crédito e essa análise de crédito ela não é feita pela Energy, ela segue as regras vigentes de cada instituição bancária. Então, por exemplo, se eu for fazer uma aprovação de um financiamento na BV, a BV vai fazer análise de crédito do cliente. Por que é isso? Porque ela é quem está investindo, digamos assim, aquele dinheiro naquela pessoa e naturalmente que esse dinheiro tem que ter um retorno para ela. Só que se aquele cliente não for aprovado na análise de crédito, infelizmente a gente vai ter que procurar alternativas diferentes para a situação, tá bom? Acho que tem mais dúvidas, pessoal? Acho que é isso. Bom, então acho que é isso, gente. O que nós tínhamos programado para hoje cedo era falar dos nossos processos da parte comercial, começando em proposta e terminando aqui em contrato. Então, Lene, agradeço a sua presença aqui conosco, viu? Sempre trazendo bastante conhecimento aqui pra gente, bastante conhecimento da parte de financiamento e contrato. Ela que já está uma das funcionárias mais antigas, né, Lene? Vou fazer 3 anos agora. 3 anos, bastante tempo, gente, bastante tempo. Então, assim, gente, agradeço demais a presença de todos os consultores. Novamente, agradeço quem trouxe dúvidas, igual eu falei as outras vezes. As dúvidas enriquecem os nossos treinamentos. Então, agradeço demais cada dúvida que vocês trouxeram. E lembrando que hoje à tarde continua. E hoje à tarde, gente, especialíssimo, a Ali Badawi fazendo um treinamento de vendas. É imperdível. E quem conseguir, gente, lógico, tem pessoas que às vezes não conseguem, mas quem conseguir, participa online, mandem as dúvidas de vocês, que vocês vão ver que é um treinamento riquíssimo. Ele já deu treinamento aqui pra gente, na Energy, pra gente que é funcionário, e é um treinamento riquíssimo, riquíssimo mesmo, não percam essa oportunidade, beleza? Então, a gente encerra por aqui hoje, agradeço todo mundo que está com a gente até agora, e até a próxima, pessoal!